Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um conteúdo de podcast da Loja do Mecânico. E aí, Voz, como é que você tá? Tudo tranquilo, Tudo Rafa? bem? Tudo jóia? Quanto tempo, hein, Voz? Faz Quanto tempo, tempo hein? que a gente não vem Faz com tempo, conteúdo relevante aqui para os espectadores. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael, da Loja do Mecânico. Essa voz aí é o Voz, né, Salve, Voz? salve, Já gente. titulamos como Voz. É isso aí. E hoje, Voz, teremos um assunto, poderia dizer, de limpeza, né? Limpeza, aspiração, assunto lavadoras. de alta pressão, né? Um assunto. Ah, você Curtiu, preparou essa, né? Um assunto de alta pressão para você que está acompanhando, então. Como somos leigos, Voz? Eu sou leigo, você também é leigo. Trouxemos pessoas aqui para ter conteúdo, para trazer conteúdo para esse papo. Que manja. E a convidada de hoje é a Jamile, executiva de vendas da Karcher. É Karcher ou é Karcher? Vamos começar. Já com conteúdo, Já ó. vamos começar com o Karcher. Karcher? Karcher. Eu falei errado? Errado não tá. Se você falar Karcher ou Karcher, todo mundo vai saber o que é. Errado é não ser Karcher. Exato. Nem Karcher, nem Karcher. Legal. Sendo qualquer um dos dois, tá bom. Te trataram bem? Excelente. Como é que foi a Eu vou recepção? voltar mais vezes. Vocês estão preparados? Eu vou voltar mais eu tô. vezes. É só chamar. Então tá bom, já Chama tá, que a já tá gente gravado. vem. Quem veio com você? Quem veio? Veio a Juliana. A Juliana. Ela não gosta de aparecer? A Juliana não Se gosta. a câmera vira assim, dá Do B.O. ou nada. não? Ah, vai ser legal. Dá? Vai ser legal. Tamo Se junto. aparecer. Obrigado. Obrigado, viu? Juliana veio dar o apoio aí pra gente. Ô Jamile, quem é você na Karcher? Hoje, O que a Jamile faz na Karcher? Jamile vende bastante para você que é culpado, a loja então. do mecânico. Ah, entendi. Abasteça aí a galera para não faltar produto Legal. para E deixar solucionados os problemas de limpeza, né? você tem informações privilegiadas, então. Sim, Onde bastante. que tem o menor preço de Karcher do Brasil? Loja do mecânico. Aí, Entra no Voz. Instagram, Ah. entra na loja, entra no Isso. Instagram, procura a Karcher, que vocês vão encontrar o mix Ô, completo. Voz, depois você corta esse pedaço aí que eu vou mandar para marcar umas concorrentes aí. Tá? Marca, O menor marca, preço é na loja do mecânico, Jamile falou. E ela é a pessoa que tem acesso aos preços, tá? Então Isso. não tem risco. A gente coloca o adicional lá altíssimo. Com certeza. Ô Jamile, a Karcher é uma... A gente tem aprofundado um pouco mais nos últimos dias, porque a Karcher está participando junto Sim. de conteúdos, lives, acho bem legal isso. Uhum. Só que muita gente talvez conhece o produto, mas não conhece a empresa, a marca Karcher, né? Uhum. O que você tem para falar sobre a Karcher? Quem é a Karcher? Como que ela se posicionou? Enfim, o posicionamento da Karcher, quem que ela atende, valores da Karcher? Fica à vontade para falar um pouquinho sobre a marca. Legal. Apresentando assim, vamos falar do começo, né? A marca em si, essa marca Karcher, o que que é? Essa palavra, vamos falar assim, é o sobrenome de quem fundou a empresa. Ah, A empresa é alemã, uma multinacional alemã, que hoje tem fábrica no Brasil, que fica em Vinhedo, que é interior de São Paulo. E a gente está no Brasil há 46 anos, para ser mais exato, desde 1975. Então, tem um tempo legal aí. isso, foi fundada na Alemanha, né, pelo Alfred Karcher. Hoje já passou a geração. A gente está com o Johannes Karcher e ele fica na Alemanha hoje na sede, mas quando a instalação veio para o Brasil, ele assumiu a planta, desenvolveu até chegar ao presidente que é o Abílio hoje, né, o Abílio Cepera, e tendo o Gustavo Richer e o Marco Dutra na diretoria. Então, assim, a gente está bem pertinho aqui, né? São Paulo, interior. Então, 400 quilômetros, 300 quilômetros. É uma fábrica gigantesca. A gente faz a produção de lavadoras e aspiradores praticamente 100% nacional. É isso que eu ia perguntar. Mas as peças são nacionais também ou não? Não, a tecnologia de todos os produtos, sem exceção, é alemã. Então, Legal. se você chegar na Alemanha, você vai viajar, está na Alemanha, a qualidade, a tecnologia funcional do produto é a mesma que produz no Brasil. Isso aí é legal, né? Porque lá fora tem critérios, né? A tecnologia alemã é bem conhecida pela qualidade, né? Uhum. Então, seja fora, produzida no Brasil, a gente costuma falar, a produção é no Brasil, mas a tecnologia é alemã. E aí então, já valoriza um pouco mais a marca. A gente tem a auditoria da matriz aqui no Brasil. Todo ano a gente tem uma auditoria que valida todas as questões de todos os departamentos, inclusive qualidade de produção. Então, é bem bacana, assim, já para comprovar
Até porque tem essa questão de... A gente tem diferenças, vamos falar em coisas simples. Por exemplo, clima, água... lá tem neve e aqui não tem neve. Várias coisas Sol, que podem impactar o desempenho. no ambiente, no armazenamento, por exemplo. Mas aí a gente segue 100%. A tecnologia tem um uma padrão. adaptação para tudo isso, todas essas Tudo. variações, mas a tecnologia alemã já... Eu diria que Karcher é um nome mais simples alemão que a gente pode pronunciar, então. Mesmo errando para Karcher. Não, com certeza. É meio complicado, né? o alemão, não, mas acho que eu acho que é mais difícil escrever do que falar, né? Pô, com aprendi. certeza, não, com certeza. Ô Jamile, qual que é... Você comentou aí aspiradores, lavadores. Quais são as linhas de produtos que a Karcher hoje comercializa? Hoje, a gente pode resumir, se seria melhor a palavra, que a Karcher tem toda a solução de limpeza. Certo. O que seria isso, Rafa? A Karcher tem aspirador, lavadora de alta pressão, beleza, é líder de mercado em lavadora de alta pressão mundialmente, todo mundo já conhece já. Mas quando você fala solução de limpeza, eu vou te dar um exemplo bem fora do padrão da gente dia a dia em casa, né? Eu tenho uma indústria e aí eu faço, por exemplo, ferramentas que tem graxa, que tem que colocar um pouco de graxa, vocês têm vários exemplos aqui, e acaba sujando o quê? Chão de fábrica, plataforma, oficina, várias coisas. E eu preciso fazer essa limpeza. Então, a gente tem produto para todos esses tipos de limpeza. Inclusive, quando o Johannes é o filho, desculpa, o Alfred Karcher lançou, foi a primeira coisa que surgiu de inovação, que a gente pode dizer, que até o nosso diferencial, assim, a todo tempo que você fala de Karcher, é inovação em tecnologia. Então, na época, existia compressor e existia, vamos poder dizer assim, mangueiras, que lavava. Certo. E aí, ele precisava de um diferencial. E, como ele é engenheiro e tudo mais, que ele desenvolveu e foi o primeiro a lançar, produzir e tudo, é a lavadora de alta pressão com água quente. E aí você pensa assim... Eu nem imaginava que existia. Tinha lavadora, e eles acabaram juntando com compressor e tal, e tinha aquela coisa diferenciada, e lavadoras começou a surgir, mas com água quente aí já foi uma tecnologia diferenciada mesmo. Não tinha no mercado. E foi assim que ele foi reconhecido. Karcher... E aí hoje o que seria especificamente para isso? Hoje a gente tem a questão ecológica, né, de meio ambiente, produtos químicos, e cada vez mais que é exigente, bem né? complicadíssimo para você descartar resíduos. Tem a questão de salubridade, né, de funcionário, das pessoas, enfim. Então, quando você usa essa lavadora com água quente, você pode descartar o produto químico, porque o aquecimento já faz com que... Elimina... É aquele famoso em casa que a gente coloca aquela panela lá engordurada para ferver um pouquinho para soltar. O detergente e água quente. Exato. Então, você acaba eliminando. Às vezes, você coloca lá só água para ferver, já Trem resolve. ruim de lavar, né? Sabe que tem uma Karcher para jogar na panela cheia de gordura, né? A gente tem vapor, resolve. Mas é muito para lavar uma panela, né? Não precisa de tanto, não. Eu já vi. Sério mesmo? Já. Para limpar fogão, a coifa lá, que é coisa difícil de limpar aí. Aí, ó, bom saber. Vou vale pesquisar sobre. Então, assim, quando você assim, diferencial, eu vou te dar um exemplo maior, assim, como que você limpa ruas? Geralmente a gente vê o quê? Garis, varrendo, tudo mais, essas empresas de limpeza. Nós temos caminhões que varrem ruas, que são as varredeiras. Um vídeo desse, só que de fora. Aqui também. Aqui no Brasil tem? No Brasil tem. São varredeiras municipais, que a gente fala. Então, é uma varredeira do tamanho de um caminhão, e aí ele tem acoplado varredeiras com sucção, escovas gigantes. Que loucura! Que faz a varrição de rua. E por que não é tão comum, sei lá, prefeituras e Estado comprar isso para... É um pouco cultural, Rafa, vamos falar assim. E provavelmente por custo também, né? Assim, quando a gente apresenta, eu vou te dar um exemplo, tem alguns municípios que são menores, vamos falar assim, que Franca, por exemplo, e que eles têm essas varredeiras. Aqui no Brasil existe várias. Várias. Se tem produto nacional, tem demanda, né? Não, tem vários municípios que, por exemplo, pode ser que a gente nem conheça o nome, nunca ouviu falar, e que eles compram. Geralmente a prefeitura compra,
Porque imagina você tendo um equipamento que consegue produzir, não vou te dizer o número exato, mas, por exemplo, faz o serviço de 20 pessoas com a mesma qualidade constante, porque você sabe que quando você começa a limpar a casa, você está num pique. Da metade para frente... O primeiro cômodo fica top, mas do quarto para frente... É isso aí. Então, assim, é isso. Então, a gente vai daquela lavadora, aquele aspirador que você está ali no apartamento, de kitnet até avenidas municipais. Ela tem uma estabilidade ali, né, para entregar a performance. Exatamente. Você tem a mesma qualidade constante. E até lá nos Estados Unidos mais ainda, né? Lá essas profissões de mais operacional é escasso total. Não tem pessoas para trabalhar, né? É uma pessoa, o cara, um operador para o município inteiro. Então acaba sendo uma coisa... E aí, imagina, reduz mão de obra, você reduz aqui, a gente sabe que essa parte, imagina você varrendo uma rua o dia inteiro, você acaba reduzindo muito essa parte do pessoal, né? Até a qualidade, né? Sim, ergonomia, claro. Tem muitas preocupações para uma pessoa estar trabalhando. Exato, e não tem como evitar isso, né? E o que eu acho legal, que é uma discussão até, né? As máquinas vão tirar os empregos das pessoas. Na verdade. E não é só uma transformação, né? É uma transformação. Até, uma transformação. Tem outros... Ela pode até conduzir essas máquinas, entendeu? Claro, e pensa que legal. Você está varrendo ali o dia inteiro e você passa a ser um motorista de um equipamento que faz serviço de 20 pessoas. Né? Pô, bem mais legal, inclusive. Exato, vira um operador. E esses produtos aí, imagino que a Karcher tem um catálogo, sei lá, um site, um catálogo físico até, para mostrar toda essa variação, né? Sim, Qual é o produto mais louco, assim, que a Karcher tem e não faria sentido para uma pessoa comum, sabe? Como nós? Ele limpa... Por exemplo, a gente já limpou casco de navios submersos. Submerso? Submersos. Como assim? Olha que louco, limpar com água que está dentro da água. Tem que estar submerso. A gente tem muito caso, Ribeirão Preto, tal, essa área mais do Mato Grosso do Sul, onde tem muita pescaria, o pessoal tem Amazônia, essas coisas, e aí tem aquele limo, né, que fala, né, nos barcos e tal. Então a gente tem algumas soluções que são bem delicadas, mas para limpar, específico. Porque são as telas, tem várias coisas que são fixas. Por exemplo, tem gente que cultiva, né, camarão, essas coisas, e o cara não vai tirar a estrutura da rede lá. Você tem que limpar lá. Então, já vai pegando... É uma alta pressão mesmo. É uma água? Ele joga a pressão com água? Joga a pressão. Mas fosse uma raspagem. Aí assim. tem toda uma questão cromada para não corroer. É bem específico, mas é uma coisa que você pensa... Realmente, se você deixar lá para sempre... Imagina uma tela 10 anos no mar. Não passa mais nada. Então, precisa limpar. Então, que loucura. Isso é numa frequência do quê? O cara tem que ter uma máquina dessa? Ou tem uma empresa especializada que faz... eles compram... Alguns acabam desenvolvendo alguns tipos de limpeza. Pode ser a própria pessoa, faz a limpeza ali do jeito que dá. E muitos buscam essa solução para agilizar, para a qualidade. E imagina, né? Você ter que ficar com o equipamento lá debaixo da água é bem complicado. Que aí, estando na pele desses caras, tem uma necessidade. Exato. Para nós é diferente. A gente não pensa nisso. Entende, A gente gosta, come um salmão, come umas coisas, peixe. Eu não como, não. Você tá muito chique. Eu gosto. Você não gosta de eu gosto, mas é que é muito caro. Faz um tempinho que eu não vou, que tá bem carinho, viu? Bem caro. Mas falando dessas... Aí tem também um outro exemplo que é bem legal, porque você pensa assim, vocês devem ter vários equipamentos que são delicados, vamos falar assim, né? Sim, total. Que aí você fala, poxa, se eu colocar uma água aqui, já era. E aí você pensa assim, com o tempo, tem a parte de corrosão, tem a parte de o próprio... os lubrificantes, né? Acaba virando aquela crosta. É o próprio combustível, né? Como que você limpa isso? Eu não posso colocar água no negócio que estraga. Não é limpável, né? Aí, o que a gente pensa? Poxa, isso aí ficou ruim, tá assim, eu vou usando até parar e trocar um dia. E depois trocar a peça. Aí o que acontece? A gente tem as limpadoras de gelo seco. Então, a gente faz a limpeza a seco, que fala, né? Entre aspas. Então, até de estofado, né? O pessoal, não sei se é o mesmo... esse daí seria a extratora.
Que aí esse você exemplo é molha. outro. Aham. O outro você Então, mas não molha. eles vendem como lavagem a seco. É, lavagem a seco, O dia mais que eu ou fiz menos. isso, eu fiquei muito desiludido. Por quê? É tipo o dia que me falaram que o Papai Noel não existia, sabe? Por quê? Você falou Porque que... molhou. Não, Mas como assim, lava mas seco? não é. Por isso que é extratora. É, Não- então, mas o essa a serviço seco, eles vendem assim, eles né? vendem. Uma limpeza a seco, né? Porque você não fica encharcado, mas também ao É. mesmo tempo molha. É, não é molha, assim, você né? sente Você molhado, joga né? água, né? Tanto que é extratora porque você extrai a água e a você sujeira. molha e depois tira Isso. o excesso da água. Né, na verdade. Exato, ele fica levemente úmido, né? Então, molha. Sabia disso, Voz, ou não? Não sabia. Não sabia? Da lavagem a seco, que não é a seco? É. O Voz é... Igual, eu sou tem a leigo. questão, Rafa, de limpeza de sofá que o pessoal costuma fazer isso. É, não, é isso que a gente Que é acabou de seco, falar. né? É, eles Não, mas tem vendem- outro tipo de material, aqueles material mais brilhante de sofá. Até que você senta e Material mais fica brilhante. formado. Acho que o Voz tá viajando. Não tô falando sério. Qual o material mais brilhante? É aquele de sofá que você senta e deve até ficar fica marcado. O sentar fica marcado? Deixa quieto, Rafa. Ó, eu sou Vamos- leigo, é. eu sou bem leigo, É. mas ele... O material, era do material. mas né, cara? ele é O tipo de muito material, mais, sabe? mas esquece. Mas tudo bem. Não, tudo tudo bem. E- Tudo bem. É só pra ilustrar que tem pessoas mais leigas que eu. Não, entendeu? isso que é... é legal, porque assim, realmente a gente... Você entende muito mais por estar aqui falando sempre de ferramentas. Às vezes a gente chama uma coisa que não tem nada a ver o nome, mas todo Não mundo tem. sempre falou assim. É. Então é essa questão que você fala, do a seco. Aí, nesse caso que eu tô te falando, por exemplo, painéis eletrônicos. Cara, você não molha. Não molha, você precisa limpar, mas não molha. Não pode molhar que estraga. Então, essa que louco, limpeza é a seco mesmo. É Mas é tipo um vento, é um sopro. é um gelo seco que ele vira vapor, mas ele tem uma pressão como se fosse tatuagem, removendo tatuagem a laser. Aham. Então, assim, é uma limpeza com gelo seco, a gente chama jateadora de gelo seco. Então, Jateadora de gelo você vai seco. jateando e ela limpa. Então, é um termo bem profissional, assim, mas coisas que você pensa, como que limpa isso? Sem molhar, entendeu? Mas Então, e pensa assim, é um universo de possibilidades. Porque muitas, para Karcher muitas. pegar do tamanho da Karcher e falar, vou desenvolver um produto para isso. É porque tem demanda, né? Tem. E outra, assim, vamos supor tô que vendo aqui. você tem uma demanda específica, mas não é nada do que você me falou, Jamile. Nada que você falou vai resolver. Mesmo a mais surreal, que eu nem sabia que tinha. Tudo bem, vamos estudar o que você precisa fazer, a gente desenvolve um produto para solucionar o seu Pra resolver problema. o seu problema. A gente tem uma solução de engenharia especial que E desenvolve tem muita isso. demanda do. Tem, sei lá, bastante. pessoal, eu posso te mandar um e-mail e existe muito Existe. dessa conversa de usuário. Tem bastante. Sério? Por exemplo, você já viu algum equipamento que limpa mineradora? Não. Que Eu limpa... nunca vi do gelar seco, nunca vi. Imagina uma usina, barragens, minérios. Como que limpa isso? Imagina a crosta que é esse negócio Imagina. preto. Pensa em coisas assim que é difícil, o local é complicado, Acessar. o próprio químico é complicado, né? Então, a gente já desenvolveu para as principais mineradoras aí produtos especiais para eles. Só eles têm. Não é vendável, é sob encomenda. Tipo. Você chegar lá, eu tenho uma mineradora, eu quero igual essa aqui, porque eu preciso dessa demanda. A gente pode fazer e adapta lá para o que você precisar. Mas aí tem uma referência, né? Porque eu não sei, eu acho que não é. Para inventar hoje em dia é muito difícil, né? É difícil. Pô, pega uma referência ali, desenvolve um produto e. Ó, tô vendo aqui, né? Você que vai falar, né? Na verdade, Perdão. o que a gente faz? Essa mesmo. Essa, né? Essa E o mesmo. Rafa, só pra lembrar que o material é couríssimo o nome. Ah lá. Ah, ê. Peguei o nome, Esse é pra não vai você ficar por ver. baixo, Não, não. você tá me zoando, hein? É, lógico. O Couríssimo. Google ajudou aqui. Olha, ele colocou Não. lá no Google, né? Na hora, pô. Não, eu coloquei sofá brilhoso aqui, já apareceu na hora. Sofá Sofá brilhoso. couríssimo. Couríssimo. Só pra falar, porque é outro tipo de material diferente, né? No caso, o pessoal Ele faz pode limpeza. molhar ou não? Então, se molha, ele racha, né? No caso, o sofá. E não pode molhar. Não pode molhar. E aí a lavagem, mas a lavagem a seco pode? Sim, a seco pode. Então, mas no caso deve ser que não pode reter água, né? Será que não? Aí, Porque a nesse lavagem caso, a teria seco que ser molha? a limpadora a vapor, né?
Porque aí é vapor mesmo. Não deixa úmido, é Porque um vapor. o pessoal costuma fazer essa lavagem a seco, no caso, naqueles materiais que, tipo, é mais um tecido, né? No caso do Então, sofá. é porque assim, a lavagem a seco, a Jamila até comentou, ela molha. É, não não é é a uma- seco, é. literalmente, entendeu? É um nome, mas não é literalmente. É uma limpeza com extração. É. Vamos falar o termo correto aqui. Chama extratora o equipamento. Então, ela extrai a sujeira com o produto e água. O lavagem a seco é só uma propaganda enganosa. Vamos dizer que ele quer... O que ele quis dizer? Eu não vou deixar encharcado para você ter que pôr no sol uma semana. Eu diria de lavagem quase a seco. A gente sempre diz levemente úmido. Aí, tá vendo? Aí eu já concordo mais. Levemente úmido é o correto. Mas eu fiquei decepcionado, cara, depois. Mas até questão de informação, né? Não tinha informação suficiente. Até para você se preparar também. Poxa, eu vou limpar meu colchão aqui, e aí? Vou ficar E sem aí você vai ele. dormir onde? É verdade. Exato. Então, é isso que Verdade. você tem que deixar claro, né? E eu acho que até do profissional, mas eu acredito que a maioria já é assim, né? Sim. De passar essa informação para o consumidor, porque o seu serviço é bom se tem uma boa Sim, entrega sim. de todos os processos. E ele te prepara, né? E ele te Porque- prepara para não ter surpresa. Exato. Um tapete. Eu vou limpar seu tapete, mas você vai poder usar só amanhã. Exatamente. A sua cama você pode usar amanhã. O seu sofá também. Então, Exatamente. tem que deixar Faz bem parte do claro. pacote do bom Isso. serviço, né? Exato, exatamente. As tradicionais linhas da Karcher e a lavadora e aspiradores, né? Lavadora, aspiradores, a extratora Extratores. que você falou, as limpadoras a vapor, que até com a pandemia a gente teve Bombou de mais conhecimento, entendeu o que é uma limpadora a vapor, por quê uma limpadora a vapor, né? E aí a gente começou a ter mais conteúdo, até essa questão de mostrar, as pessoas entenderem para que serve. popularizou, né? Não era só É. daquele nicho profissional. Exato, Né? você eliminando lá. Eu digo até porque o pessoal ficou mais em casa, então acabou dispensando alguns por medo, outros porque perderam o emprego, infelizmente. Então comprou equipamento para facilitar no dia a dia. É a Então pessoa própria, né? quem não limpando. era acostumado, imagina limpar assim cozinha, lugar, banheiro. Então o vapor ajuda bastante, né? O aquecimento ajuda bastante. Elimina na as limpeza. bactérias, Covid bombando, então. Passar E na muitas casa, pessoas com medo, né, estofado. também. Sim, Então, sim, até sim. por precaução. Sim, a gente conseguiu o laudo acho que menos de 2 meses que foi decretada a pandemia. Então, lá na Alemanha, eles fizeram a Tava um avaliação. pouquinho antes, né? Até. Então, eles fizeram a avaliação, como o produto é o mesmo, eles conseguiram essa avaliação que comprovou, né, que matava 99,99% das bactérias. Caramba. Vírus e bactérias. Muito legal. Daí- E essa agilidade, né? Sim. Pô, igual eu te perguntei, se tem realmente um canal pro pessoal sugerir, pô, pandemia em 2 meses já tinha um produto para. Tinha. A gente já tinha um produto, só não tinha essa certificação específica. Já tinha. E até é- por ser um assunto que estava muito popular. Sim. A gente sempre disse que elimina 99,99% de vírus e bactérias. Só que quando surgiu a pandemia, foi detectado que a Covid-19 também entrava apesar de ser Nesse um vírus 99,99. novo, um vírus novo, né? Então você tem que comprovar que ele está dentro. Então foi Que isso loucura. que eles sempre fazem essas certificações, né? E ainda Independente tem de um volume? A galera tá procurando por esse Sim. produto? Ou a imagem Não, teve um boom desproporcional, mas. É assim, a gente teve um boom, porque a maioria, então, vamos pensar assim, que muitas pessoas já têm. Então, quem já tem um produto está usando aí e viu que, nossa, além da pandemia, Tem outras coisas também para se limpar, né? Eu tenho várias... A família, né, geralmente pergunta, tem um produto lá para me ajudar nisso, naquilo. Aí a gente vai falando, não sabia. Até agora eu lembrei de um assunto... meu avô pagou lá um serviço super caro para desentupimento lá da caixa de gordura, essas coisas em casa. E aí é cobrado serviço por metro quadrado da encanação, super caro, assim. Imagino que é super delicado também, né? De limpar, é um Imagino negócio... também. E aí, Se é caro é porque tem trabalho. imagina. E aí passar por debaixo de casa e tal. E aí eu falei, lá a gente tem o produto para fazer isso. Você pode fazer você mesmo. A gente tem o desentupidor de tubulação, que é com a lavadora de alta pressão. Eu acho que eu já vi a gente tem aqui ou não? Tem. Eu lembro dele. Você acopla na lavadora de alta pressão,
E É ela tipo um... tem uma mangueira. Isso, esse que mesmo. vibra, né? Isso? É, ele é rotativo, Rotativo, né? é. O biquinho dele vai girando e vai empurrando a sujeira e vai limpando a encanação, a E tubulação. aí faz uma frequência X. É, o ideal é não esperar ficar É, muito pra não ter- pesado, né? Mas dá pra Mas limpar. tendo um produto desse em casa e não sendo profissional, é importante ter uma frequência. Né? É importante. Que legal, hein? E aí ele falou, nossa, eu não sabia que existia assim... Compensaria ele comprar? né? Compensaria. É sério? Não, sem brincadeira. Ele é seu tio, seu Meu avô, 10%, o produto custa 10% do serviço que ele pagou. Mas aí tem que fazer conta, né? É. Mas, igual você falou, é uma questão preventiva. Eu tenho isso, eu posso fazer mais Mas vezes. sabe que é um ponto, Rafa, importante, que você pensa assim, eu tenho que ter um equipamento para fazer isso. Na verdade, é a lavadora de alta pressão que você tem para limpar o É quintal. verdade. Você não vai usar só para o Não, você vai limpar o quintal, vai lavar o carro, vai lavar o telhado, o carro. E com diferencial de E aí, desentupir. a gente chama de desentupidor de tubulação, é uma mangueira com esse... Olha lá, a Juliana tá ali balançando a cabeça, que é categoria Tá certo, dela, tá tudo viu? certo? É categoria dela, isso aí, viu? Eu não sei porque ela não tá aqui para falar. Eu não sei, porque eu tô aqui defendendo a categoria dela. Tô aqui, né? Vamos fazer o seguinte, Voz, vamos fechar a live com as duas conversando, só para ver o assunto que elas têm de lavadora. Ixi. Que eu sou leigo, vamos ter um nível de Ela vai conversa. começar a falar dos acessórios que você nem imagina. mesmo? Então tá, vamos fechar a live ela é assim. da turma dos acessórios para facilitar o dia a dia aí, Boa, junto. boa, Para quem boa. já tem as lavadoras, para quem quer ter. Ela fez algumas críticas, criticou várias coisas aqui. Vamos ver. Vamos ver. E vamos afinar sua voz, vamos achatar a imagem, vamos zoar com você. Brincadeira. Mas é bem legal isso, Rafa. Então, assim, é coisa que você fala, poxa, eu vou ter que ter um equipamento para isso. Não, é a lavadora Aí, com um acessório um diferenciado. argumentaço. Pô, e pensa, vô é legal, vô ia fazer pra família inteira. Exato, exato. Ou pedir emprestado, né? ou Porque pedir é emprestado, fácil, então empresta aí, vô. Achei bem legal. Como que é o nome do seu vô? Demétrio. Aí, sou Demétrio, ó, a sua neta falando de você na nossa transmissão, tá vendo? E qual que é aquele produto pupilo da Karcher? O nosso... Você fala assim, ó, esse aqui é o... Não tira de linha não, que senão dá problema. Eu posso voltar a pergunta para você ou não? Eu vou te deixar em... Eu tenho um palpite, mas eu represento um nesse Vamos ver se milhões você está representando bem a galera. Uma lavadora. É? Lavadora de Você alta chuta pressão. alguma ou não tá assim com... Residencial, eu não vou saber o modelo específico, Não. mas uma residencial. Uma que eu acho bem legal, inclusive, é aquela que você... Que tem uma... Eu já imagino que já vem uma escova... Uhum. Que você engata na pistola da lavadora. Sim. E ela rotaciona para limpar carro. É a Turbo Alto, Turbo alto? de automóvel. Mas eu acertei? Essa é a pupila ou não? Não, hoje Não? se você falar assim, você tem uma lavadora da Karcher, se a Tem. pessoa responder e tiver, vamos falar assim, mais de 30 anos, Então é por isso. geralmente vai ser HD 585. Já E ouviu que falar? O que é? A referência... É uma lavadora Aí profissional. você tá me desafiando demais. Não, né? eu tô te desafiando, mas é mais pra gente falar bastante dela. Porque Qual que é? Qual que é? HD 585. HD Porque, 585. inclusive, você acredita, Rafa, que ela tá Ah. fazendo 25 anos que foi lançada? Mas essa é bem famosa mesmo, acredito. Você olhou a carinha dela aí, você lembrou, né? Eu lembro porque a senhorita disse que montaria os produtos na live. Ixi. E quem montou os produtos na live? A gente pode cortar agora? Não pode. Nós montamos. E eu lembro desse produto. Você lembra dela, Eu né? lembro. Ela e a tem caixa que dela tá... é bem grandona. Ela sempre tem que estar, né? A Sempre gente tem que montou tá. a 585, tá? A gente mandou a 555. Tinha quantos produtos lá mais ou menos expostos? Uns 10? E quantos que você montou? Um? Um. Entendi. É só o pessoal que tá em casa entender a complexidade Não, né, a gente faz o das possível. hierarquias. A gente faz o possível. Eu tô brincando, mas foi... A gente entende. A gente entende Não, o mas que aconteceu. a 585, inclusive, tá fazendo 25 anos. Ela é Foi famosa. lançada, ela é bem famosa. Assim, às vezes você fala um nome, HD 585, o que é isso? Aí, mas mostra a carinha dela. Ela é profissional, mas tem muitas pessoas comuns que compram para... Sim, Rafa. Assim, até falando nessa parte de profissional, o que acontece? A gente fez uma divisão na linha. Quando você olha a amarelinha, ela é para uso ocasional, que é a residencial. Quando você vê linha cinza, é profissional. Já dá uma credibilidade ali. Isso, aí você fala, então eu posso lavar a minha indústria. Calma, é profissional leve, médio e de
alto porte. Então, Legal. tem toda essa diferença de categoria. Tem um cara do comercial aí, não vou falar o nome não, porque senão ele fica se achando. Ele fala da... Comercial se achando, imagina. Ele fala das lavadoras como exemplo, né? Uhum. Ele fala, pô, se o cara residencial tiver uma lavadora top, e essa lavadora, ele recebeu algum conteúdo dela, se você me ensinar sobre lavadoras, e no final de semana eu abro o portão para lavar meu carro e tal, e meu vizinho sai, eu tenho por necessidade humana explicar para o meu vizinho o potencial da máquina que eu tenho. Que legal. Isso é real ou não? É real. É, tipo, É real. se você me ensina, eu vou fazer uma moral com meu vizinho Vai, sabe por quê? pra, tipo, olha só o que eu tenho. Vai. É mesmo? Vai fazer. Porque tem uma coisa que é Eu bem achei que ele tava legal. enganado. Falei, não, esse cara é um vizinho chato. Não, é Pô, esse é um vizinho verdade. chato, né? É verdade, sabe porque é um assunto, apesar de você falar assim, então ele vai ser o chato, vai ficar me explicando aqui o que é lavadora de alta pressão, mas na verdade, assim, geralmente o que o pessoal fala, por que é lavadora de alta pressão, né? A gente fala de pressão e vazão. Aí você fala, nossa, o cara já está querendo mostrar que é engenheiro, então, do nada, quer ser engenheiro. Mas as pessoas têm muita dúvida, que nem, assim, quando você fala, então, para minha casa, eu tenho uma profissional, então eu exagerei. Talvez eu exagerei, mas, assim, quando você fala em vazão e pressão, é um pouco... tem um jeito muito simples de explicar. Porque aí, quando você fala vazão, o que seria? Quando eu falar para você, essa vazão tá ok para a gente limpar aqui, você vai entender, vai buscar entender. Agora, quando eu te falar assim, essa vazão tem um arraste legal para limpar esse quintal aqui. Você não entendeu melhor? Então é um arraste. Ele vai arrastar sujeira. É tipo o que a vassoura faz, sei lá, leigamente falando. Se você... Tudo que arrasta, vento, o vento bateu, arrastou a sujeira para lá. Passei a vassoura, arrastou, Isso tudo é convertido em números? Tudo é número. Sério? É uma litragem, né? Vazão é uma litragem. A gente costuma falar litros horas ou litro minuto. Então, eu tenho uma redução, por exemplo, nossas lavadoras têm redução de 80% de água, Da água. comparado com mangueira. Então, significa que você vai usar 20% do que você usaria lavando com mangueira. Entendeu? Até quando tem essas... como é que fala? Quando as prefeituras anunciam aí por falta de água, anunciam para economizar, né? Pedem para economizar. Isso. Lavadora é uma sugestão que É eles uma dão, né? sugestão, porque vamos supor, lugares de alimentício. Você não pode deixar de limpar, nem o chão, né? É uma exigência, né? Da legislação mesmo. Isso. Então, assim, putz, e agora? Eu preciso economizar água, mas eu tenho uma exigência de limpar parar. o ambiente. Então, a lavadora de alta pressão é uma sugestão, porque é 80% de É quase economia. uma obrigação, né? Porque você não pode Exato, gastar água. uma obrigação. Se você for com a mangueira, é a mesma coisa que você tá fazendo um crime, né? Cometer um crime ali. Mas e é real, né? Assim, compreensível. É bem, bem real isso daí. Mas, assim, às vezes, assim, termos técnicos acabam complicando isso que seriam... termos, você consegue explicar de uma forma mais simples, é o que a gente tenta fazer nos nossos conteúdos. Legal. Assim, em todos os E canais. aí você falou de pressão e vazão. A vazão, É a pressão é a o força ar. da água, o impacto da água na superfície. Pressão. Essa é a pressão. E a vazão? A vazão é a quantidade de água que vai sair para o arraste. Então, é a quantidade de litros horas. Então, a vazão, você fala quantos litros por hora vai Isso, ser a eliminado quantidade ali de água. Isso aí. Você abriu a torneira até a metade, tá com 50% da vazão. Você abriu 100%, 100% da vazão. 100% da vazão. Eu sei, viu, Voz? Eu só tô falando É pro a pessoal mesma que tá em coisa casa, que né? do biquinho lá da lavadora, né? Você abrir mais, vai Isso. espalhar mais. Isso aí, Voz. Esse mesmo. Voz Você do pega lavador de carro. o jato leque lá da caixa, você pega o jato, você gira lá, você vai arrastar mais ou menos. Aí você decide. Uma lavadora usada indevidamente pode estragar uma pintura de um carro. Ou não? Pode. A distância é bem importante. Distância. A distância, porque entende assim que quanto mais próximo você tá, Menos leque. o impacto é maior, né? Então, você tá aqui de longe, se eu vou tacar uma coisa em você daqui, o impacto vai ser 1. Se eu tô mais próximo, vai chegar mais pesado Mas pra que aí. você vai fazer isso? Inclusive, eu imaginei que você ia falar de apontar a lavadora pra mim e jogar água em mim. Você me mata com uma dessa, né? Inclusive, agora assim, eu vou misturando os assuntos, assim você vai Não, me mas lembrando isso é umas maravilhoso. coisas. Porque Isso você Você acredita. tá super à vontade, inclusive, né? Eu tô vendedor, muito né? bom, ó, atenção, Vendedor fala demais. Não, mas muito bom. A Ju É bom tá que o ali pra assunto tipo rende. assim, ó, já deu.
Eu tô lembrando aqui de mas algumas isso é muito coisas, bom, até por porque favor. assim, eu senti quando aos poucos eu tô na Caixa há 7 anos. E aí aos poucos a gente vai sabendo de novidades assim que são bem legais e que você fala, putz, sério? Não imaginava. Você falou agora dessa distância que pode machucar. Você acredita que a gente tem lavadoras de ultra pressão que corta pallet? Você tá louco. Você acredita? Não, eu acredito. Eu tive um acidente uma vez, assim, bem bobo mesmo. Tem que A tomar lavadora cuidado. lava no carro e passou no meu pé. Vixe. Aí fez um corte no meu pé. Foi bem de boa, assim. Mas imagina. Essa daí é ultra uma pressão. ultra pressão. Não, você tem que ter um treinamento, uma liberação para utilizar. Não é residencial, vamos Mas falar ela é assim. usada pra quê? Ela é usada para cortes bem específicos. Vamos supor, para limpeza de trator. Bitoneira. Secou lá o cimento. Nossa! E agora? O que você faz? Com Essa cimento? lavadora limpa. Faz uns 5 anos que o cara não limpa aquela bitoneira. Ela nunca limpou desde que comprou. Como que eu faço para recuperar ela? Que legal, Ultra né? pressão para tirar concreto lá. Também um produto específico demais. pra- Específico. É um nicho que é complicado, porque você pensa, como que o cara vai limpar isso? Faz 10 anos que ele tem e nunca limpou. E agora? Mas legal essa pegada da Karcher, né? Não é só, tipo... vamos fazer lavadora que tem demanda pra caramba, a gente vai ficar milionário com isso. Não, tem um interesse aí no consumidor pra fazer, talvez o que ninguém faz, né? Exato. A nossa missão é solucionar todos os problemas que você tiver de limpeza, entendeu? Então, não importa aonde seja e o que seja a limpeza. Se é um nicho que você fala, não vou ter, não tenho que limpar isso aqui, e agora? Não, a gente tem. Se não tiver, a gente desenvolve. Pensa, se você tem um projeto guardado aí por falta de limpeza, a Karcher resolve. Resolvemos. Né? Manda que a gente resolve. Que legal, muito legal, muito mesmo. O portfólio é gigantesco, assim, mas o que ainda... Tem coisas que a gente, há 20, 10 anos atrás, a gente não precisava. imaginava, Nem precisa, né? A gente não sabe daqui 20 anos o que vai ser Exatamente. necessário limpar. E nessa transformação que acontece, né, industrial, enfim, De produto, de produto, né? de necessidade, é isso Exato. mesmo. Você falou de uma máquina que bombou na pandemia, e quem diria que existiria uma pandemia? Que seria 2020, necessário isso, né? Ninguém imaginava. Ninguém. A gente falou dessa questão de lavadora, né, de ter cuidado e tal. Uhum. Tem umas histórias muito loucas, assim, que você já ouviu, de falar, cara, olha, teve uma tragédia aí por conta de um... Não é nem legal falar, sempre que eu tô falando isso, péssimo, Não, né? de Mas, tragédia não, mas a gente costuma, exatamente isso que você falou do que acabou tendo o acidente lá com o pé, a gente tem nos nossos produtos e manuais uma sugestão de distância da Isso. superfície, independente da superfície. A gente é obrigado a sugerir uma distância segura. Então, assim, até do seu objeto. de tudo, não, de qualquer superfície, está escrito lá, qualquer superfície. Seja a superfície do pé ou do superfície carro. humana. Ou do carro. Mas eu tô perguntando justamente Exato. para isso, porque assim, por mais, Sim. pô, sei lá, você pega uma pessoa mais ignorante, vamos falar assim, você Ou fala, ó, desligada mesmo, você né? tem que usar essa lavadora de distância tal. Fala, cara, vai me ensinar. Não tá saindo, Não, eu quero usar. Não, calma aí, é tipo bom uso, sabe? Cautela para usar um Exato. produto. Na verdade, isso é uma exigência, né? Nossos produtos têm certificações, né? E é exigido que coloque isso. Tem que trava legal. de segurança, né? Tem as travas de segurança, porque Ela é na palma e no dedo, né? No gatilho. não é aquele negócio que você aperta, ficou. Você tem uma trava lá de segurança que se acontecer qualquer... você passou mal, baixou sua pressão, e pode acontecer, você desmaiar, alguém tropeçou na mangueira e vai voar fica lá. doida, né? E aí? Aí ele trava, você soltou o gatilho, ele trava. A gente tem equipamentos, pra você ter ideia, você pensa assim, nossa, carro tem muito isso, né, de apitar o lá, você não colocou o cinto, alguns sensores. A gente tem equipamentos, por exemplo, varredeiras, assim, um pouco menores, para estacionamento de shopping, por exemplo. As varredeiras. Se o operador quiser pilotar em pé, ela não funciona. Porque ela tem que sentir o calor e peso dele sentado no estofado para o motor funcionar. Um sensor Exato. que tem alguém ali. Exato. Então, a segurança é assim, vamos pensar no que o cara vai fazer, ele vai dar um jeito. Pensa numa coisa... Ninguém faz para se machucar, Não, mas você tem que pensar, Tem né? que pensar, Vai que ele quer pegar um negocinho, tirar ali da frente para não ter que descer, parar tudo para tirar. Ele vai levantar ali e vai tirar. Pode ser que ele aperte o gatilho e cai do outro Ainda lado. acontece, né? Imagina não tendo Exato. essa precaução, Mas a gente, né? aí eles pensam bem assim.
Quanto maior o equipamento, mais segurança, né? mais segurança, porque Mas, o estrago pode ser maior. Mas até a gente estava falando de vapor aqui, é até 90 graus Celsius. Então, você imagina que dá para ter uma queimadura, entendeu? Total. Leve, mas pode ser de 3º, 4º grau, mas dá para ter uma queimadura. Então, a gente tem todas as certificações, segurança, as próprias travas, né? Para questão de criança, até algum deslize da pessoa mesmo. Porque é interessante, né? Assim, quando você pega uma lavadora, por exemplo, minha filha quer apertar o botão. E aí, qual que é o limite disso, né? Exato. Vamos supor assim que, eu vi apertando lá o botão. Eu sei que se apertar, a água vai sair. É super legal apertar jato. Às vezes a gente vai apertar assim, é gostoso, né? Você ficar lá você apertando, marca a calçada assim, escreve. Exato, é legal, né? Você acaba se empolgando, né? Tá vendo o que eu passei no meu pé? A gente tá entendendo agora o que Mas que você sabe que na época eu quis testar, assim, se marca o chão, o que faz na pele? Você não fez isso, não? Não foi por querer, mas eu tava com isso na cabeça. Eu tô começando a achar que você fez de propósito. Não, jamais. Ó, tem muita gente que faz isso, viu? Não me julgue. Meu Deus do céu. É o pessoal que já fez aí me Não faz entende. isso, gente. Não mas faz. acontece. Não mas tem o até de carro também faz sentido, né? Se eu tô mais próximo, ele tem menos abertura, o do leque, sei lá. O impacto com a superfície é maior, você pode acabar tirando a tinta. Então, não tem essa necessidade, né, de aproximar, porque a pressão é alta, né? Então, vai ali aos poucos, vai com a escova rotativa, se tiver a escova é bem legal. uma coisa mais... Tem os produtos, né, químicos nossos também que... Vem tudo, né? A Karcher já entrega tudo. A solução completa. Solução completa. Produto químico específico, tudo. Até para a própria... As extratoras também têm os produtos específicos que não pode gerar espuma para não subir e queimar a turbina, tem várias coisas. É muito louco, né? Na nossa necessidade residencial, beleza, mas é uma imensidão de opções. Exato. Tem Muito muitas coisas assim que a gente vai... Dá para falar de vários assuntos diferentes que a gente não... É bem curioso, né? É bem curioso. É uma coisa diferente que a gente não costuma Você tá lá ouvir. 8 anos, te surpreende. Imagina quem não tá ligado nesses assuntos. Sim, tem muita coisa que eu não conheço. Ainda a gente segue, né, os outros países e acaba vendo coisas que a gente não tem necessidade aqui, porque nem neve, verdade. Que a gente falou. Então, a gente tem máquina fora para limpeza de neve. Já que não tem o asfalto para varrer, eles vão limpando a neve. Então, aí não tem no Brasil, mas lá fora é sucesso. Né? Depende da cultura, né? O clima do país. Tem produto que é específico no Brasil e não tem fora? Agora você me pegou, hein? Uma coisa diferente, assim, que eu acredito que tenha fora, sim, mas uma coisa que está sendo bastante falada agora no Brasil é essa questão ainda mais da sustentabilidade, que é a energia ecológica, né? Então aqui é mais forte que lá. Os painéis, assim, eu não sei se lá tem... Até porque precisa da luz e sol. Então, você pensa em um lugar que chove muito, que tem neve, é meio complicado você captar esse calor, esse sol. Então, o nosso clima permite isso, né? E vocês precisam fazer a limpeza desses painéis. Então, a gente limpa também. E um produto específico para isso. Específico. Você imagina vamos falar assim, uma placa magnética. Então, é super delicado para você ele não arranhar, não estragar, né? A captação. Que loucura, né? São várias coisas assim. Mas eu acho legal ter essa... E pensa um técnico para ter noção disso tudo. Exatamente. Tem que pensar em todos esses detalhes. Tudo, não é só lançar um produto, né? Uma coisa, eu não sei se você já viu em algum lugar, não sei se tem aqui, agora não lembro de cabeça se tem aqui em Franca, mas limpador automático de carro, lavadora em postos que tem. Aqueles. As lavadoras? Tem. Então, a gente tem também. Não sei se você já viu alguma da Karcher. A Karcher tem também. Não sabia. Lá do lado da fábrica lá, que você não quer visitar a gente, né? Não, você lavava o carro de graça? Vai lá, pessoal. Vou amanhã. Pode levar o carro para lavar lá de graça. De graça mesmo? Pode, de graça. A gente consegue. Mas para nós que somos parceiros. Né? Que a gente consegue pagar pelo menos uma limpeza, né, de carro. Não tô menosprezando isso. Isso? Eu tô com interesse. É por isso que você nem quer visitar a gente? Eu tô com interesse. Vamos gravar lá um dia lá. Vamos fazer um podcast lá? Na hora. Vamos lá. Mas tem que levar os meninos também. Quero a equipe inteira. Não, mas muita gente. Pra conhecer. Bateu palma até. Não, quero. Se não for a equipe, ele nem vai, tá, Voz? Então tá, a gente vai. Fechou, Voz? A gente vai. Tá marcado, então. Olha lá, o Voz marcou lá, viu? E a gente vai mostrar o Voz lá. Vai? Vamos mostrar quem é o Voz. Não faz isso que eu cobro?
Vamos dar um- Eu não paro de te ligar até vamos- você ir. Vamos pedir pra ele tomar um banho de lavadora Karcher. Ô, Rafa, aí. Não precisa tanto, né, Ross? Já tá demais. Não, já, vamos né? lá conhecer a Tá fábrica. demais. Imagina Na que hora. legal a gente Na gravar hora. lá. Vamos sim. Lá é bem legal. É Vinhedo. Vinhedo, Pertinho do nosso estoque lá, de Cajamar. 20 minutos. 20 O dia minutos. que a gente foi lá. Tá feito. Vamos? Tá feito. É só tá falar. gravado, pô. Como é que volta? Não dá pra voltar atrás, nem Não adianta tem. cortar, hein? Não corta Ah. nada. Pelo amor de Deus, não Não, faz vamos cair lá. aí o sinal. O Deixa gravado. que nós vamos ver lá dentro da fábrica? O que tem lá? Tem a linha de montagem, imagino? Sim, Desenvolvimento. Quando você olha a carcaça assim de aspirador, lavador, aquela carcaça plástica que a gente fala, a própria pistola do equipamento, essa parte de injeção, a gente faz 100% aqui. Então, as injetoras são loucura. todas nossas. A gente faz a injeção até do botãozinho que liga e desliga, do gatilho que aperta. Não vem um botão de Não. fora, ele é desenvolvido aqui. A gente injeta aqui na fábrica. Aí tem, Tudo em Vinhedo. a gente tem um painelzão lá de tudo que é injetado, né? Que é vamos falar assim, as amostras, né? Padrão. Então, lá tem um padrão de tudo que é injetado. É bem legal para ver a rodinha, o botãozinho que liga, que desliga o Fica aspirador. vidrado. E aí as injetoras, fora lá na... Quantos colaboradores tem a Karcher? Hoje tem uns 500, né, Ju? 520? Nossa. Não sei exatamente. Mais de 500. A maioria na produção, imagina. A maioria da produção. Hoje a gente tem uma capacidade física de dobrar a fábrica. E quando você for lá, você vai ver. É gigantesca. E a gente tem a capacidade de dobrar ainda. Quantas? Tem números? Quantas lavadoras, aspiradores são feitos por, sei lá, por mês? Não faz isso comigo, não. Liga pro Odair aí. Não, mas imagino que pra seja... ajudar a gente. Pô, imagina 500 e poucas pessoas trabalhando no muito. horário comercial, todo dia útil. É muita coisa. E assim, a gente tem estrutura e quantidade de pessoas para rodar 3 turnos. Você imagina uma Black Friday, 3 turnos. Nossa, Imagina um Dia dos Pais. Antes, que bomba. 3 turnos, não tem como. São 3 turnos ali, ó, todo vapor. O público desenhar um cara assim que consome, é esse pai que lava o carro no final de semana a maior parte do consumidor Karcher? Então, uma coisa que a gente tem percebido, assim, que mudou, vamos supor, mudou. Quando você pensa assim, pensa no seu pai. Eu vou pensar no meu pai, realmente, eu penso isso. Mas hoje, por exemplo, você já é pai? Já. Imagina hoje. Você acabou de falar para mim que a sua filha vê ela quer apertar, certo? Aham. Então, assim, acaba sendo um momento da família. Porque isso. você tá corrido, você tá na live lá até 2 horas da manhã. Você ficou 4 dias sem ver sua filha. Aí, fim de semana, você vai lavar o carro. O que acontece? Ela quer tá Pai, junto. deixa eu passar a Na escova. hora. Pai, deixa eu jogar o detergente. Tô lavando o carro, que é depois que lava a bicicleta dela, inclusive. Exato. Então, virou um momento da família ali, que é um momento que... É verdade. Vou aproveitar e lavar meu carro aqui. Vem, filha, vem, a esposa vem, traz uma água. Então, Mais assim... ou menos. Mas da eu filha é sei verdade. eu sei que leva, para. Não, mas leva sim. Então. Leva, acha ruim, mas leva. Não fala assim. Então, assim, acabou mudando um pouco isso, Rafa. Aí, esse negócio só de pai e filho, acabou mudando. O avô só. Então, assim, a gente acaba remetendo um pouco do lado masculino, mas São tem momentos, mudado. né? Não, mas eu concordo e faz sentido. Ó. Então, é normal, só que a gente não se atenta, né? Tão facilmente. A gente tem lá aqueles... você dá uma olhada lá, por exemplo, uma limpadora a vapor. Aí ela tá limpando, por exemplo, a coifa. Aí você vê o negócio lá ficando limpo e fala, deixa eu testar aqui como que é isso aí. Deixa eu ter a sensação, né? E dá uma sensação, né? É prazeroso, né? Muito. Pô, Quando quando você a gente não- fala de... Sem esforço. eu sou muito leigo, muito leigo. Eu preciso trocar uma lâmpada que, sei lá, não é uma lâmpada só de enroscar, é uma lâmpada mais complexa. No que eu faço isso, por mais simples que pareça, eu me acho cara, velho. E de verdade, tô sendo sincero, sabe? Hoje em dia, é isso que acontece. Por quê? Antes as pessoas ficavam muito mais em casa. Muito mais. Muito mais. Então, isso acabava próximos e em casa. Então, tem muita gente hoje que mora em outro estado do que o pai, né? Então, quem que acaba ensinando? O pai, o tio, o avô, vai ensinando as coisas. Como que troca a resistência do chuveiro. Essa eu quero ver. Você- Já trocou? Não, já, mas é mais fácil, assim, o que eu troquei é muito mais fácil. Não tem dificuldade, não, é só tirar e pôr outro, pronto. Então. Mas sabe que isso é legal? Porque isso aí assim, tem- quando você tem alguém pra fazer, beleza. Por mais simples que seja, eu não quero nem saber. Pô, tem alguém fazendo. Se seu pai é o vizinho, você ia trocar? Você não ia. Não ia trocar. Você ia falar, Não pai, ia trocar. troca pra mim?
Vai lá em casa, pai, aproveita Isso. ver a netinha. Tá uma gracinha. Então, mas Vai lá. e quando você tem a ferramenta é muito louco, né? Exato. Porque exato. não tem risco, é mais simples, enfim. É isso que eu tô te falando. E um momento, e tem um momento. Se a sua esposa te chama pra limpar uma coifa, você vai inventar qualquer coisa. É. Você vai querer até ir no mercado, que geralmente verdade. homem não E gosta, eu não foge. não gosto. Homem não gosta. Não gosto mesmo. Eu sei que meu marido E foge você também. sabe que, e eu não sei se é comum, mas a limpeza, por exemplo, da cozinha em casa, ela nem gosta que eu limpo. Então, Ela própria gosta de limpar. mas imagina se eu tivesse uma limpadora lá. Pensa, eu Você sem venderia um esforço serviço ali, pra só ela. aqui, ó. Sem Eu esforço. cobraria dela. Nossa, que absurdo, viu? Ela ia Ela- falar, tudo bem, você já deixa a máquina aqui, tá Deixa a pago. máquina aqui, que só me ajuda a pagar a máquina, tudo certo. Exato. Você comentou de que tem muito produto e tudo mais, assistência técnica da Karcher. Porque se tem a complexidade, vários produtos e etc e tal, a assistência técnica é um argumento de venda, né, inclusive. Sim. Como que funciona? Pensa assim, a gente tem, não sei se... Com certeza você e todo mundo imagina isso, que o Brasil é muito complexa a logística, né? Você imagina... Nós sentimos na prática, né? Começa a imaginar quando você manda essa bitoneira lá para Amazonas. Tá louco. Passa por rodovias, rios, às vezes passa por rios. Lá precisa Até construir, chegar, né? Então, você até chegar. imagina. Então, a gente pensa nisso daí. O que acontece? Hoje, no Brasil, só a Karcher tem assistência técnica a nível nacional. Porque a gente fala nacional, você fala, nossa, menina, acabou de falar que o Brasil é grande, hein? Como que você tem a nível nacional? 1.200 postos autorizados. 1.200. E qual que é a divisão? É por cidade? Tem uma Nível nacional. distribuição que o Brasil inteiro... Aonde tem possibilidade de ter um cara especializado que passa nos nossos critérios de padrões, treinamentos, certificações para estar apto a fazer o reparo ou trocar mesmo algum acessório da sua lavadora que precisa já ser trocado por desgaste de tempo mesmo, ou houve uma quebra, enfim. Ele precisa ter uma qualidade, a gente tem um certificado, e por isso que ele precisa ser autorizado. Então, assim, todos onde estão aptos, nível nacional, existe. Então, E aí eu posso consultar no site da Karcher. no site lá, colocou seu CEP, ele vai dizer aonde que está o mais próximo de você. Legal. E aí eu fisicamente tem alguma coisa de, sei lá, enviar para os correios e se não tiver umas... Sim, sim. Até assim, geralmente ou direto com o nosso suporte do saque, né? Geralmente a gente recebe, por exemplo, se o cliente da loja do mecânico tem dúvida, passa para o seu pessoal, a gente conversa e o retorno vai para o cliente, né? Ah, legal. Tanto... Não precisa nem ir na assistência geralmente as próprias assistências entendem a dificuldade do cliente da região, né? Então eles acabam fazendo conforme seja melhor para o cliente. Às vezes a gente nem sabe a dificuldade, por exemplo. Hoje eu nem imagino como que deve ser, sei lá, no Mato Grosso do Sul. Não sei como que a dificuldade que eles enfrentam. Por exemplo, lá no Pará, tem as tribos, tem a parte indígena, que ainda tem o pessoal não é uma coisa habitual para gente. Então, a gente não sabe a dificuldade. É quase outra cultura, né? Porque o Brasil é continental, praticamente. Exato. Então, a gente não sabe a dificuldade lá. Mas se a gente tem uma assistência que é da região, ele sabe a dificuldade da região dele. Aí você confia. A gente Você já confia. autorizou ele prestar esse serviço lá para quem tem uma Karcher. Então, para quem preocupa se tiver alguma necessidade de assistência, Fica tranquilo. Karcher não tem nenhuma... Isso é uma coisa simples, Nenhum né, Rafa? Eu tenho um aspirador, vou trocar aqui o filtro do aspirador, por exemplo. Entra aqui no site, compro. Então... Programa as compras para não faltar. Exato. Compra. Eu sei que aqui onde eu comprei a lavadora tem também... Fui lá, recebi tudo certinho. Vocês estão entregando aí para o Brasil todo, né? Então, Sim. o cliente que está acostumado já a comprar, já vai lá. Vou lá, então, precisa agora de tal coisa. Quero um acessório novo. Vou entrar no site lá, compro e recebo. E até tem uma galera, a gente está falando hoje mais cedo, tem uma galera que é interessada em novidades, né? Exato. Por exemplo, a escova, não sei se da minha percepção tá certa. Mas quando lançou a escova, por exemplo, eu já tinha a máquina a lavadora e eu comprei só a escova e eu nem imaginava que existiria uma escova para acoplar para fazer a limpeza, né? Exato. Então... Às vezes você comprou a lavadora que ainda não tinha esse mix, que já vinha junto, só tinha a parte, e aí você acabou não sabia, né? Eu não sabia que existia e como era uma novidade interessante e relevante, pô.
Aí você já tem a lavadora, é só ir adicionando, né? Só adiciona. Então, imagina, Muito legal, muito, esse pessoal muito é bem legal bacana. E uma coisa também que às vezes preocupa, né, Rafa? Às vezes, por exemplo, você vai comprar um produto importado. Qual a primeira coisa que você pensa? Assistência técnica. E outra, beleza. A gente vai ter esse produto, vai chegar a peça para eu trocar. Quanto vai custar isso? Não, quanto vai custar, Quanto o tempo que vai tempo? demorar para chegar. Exato. Se vai ter alguém capacitado para executar a correção. Exatamente. Mas aí a gente tem o diferencial é esse. A qualidade vem do mesmo jeito, é o padrão alemão. Então, assim, aí você chegando aqui, a gente tem todo o estoque, né, segurança para os principais acessórios, peças de reposições que vão desgastar, que vai ser necessária a troca. Então, a gente tem aqui tudo na fábrica no Brasil. Então, a distribuição tempo não vai é ser o problema, preço não vai ser o problema, porque já está à disposição, né? Exato, até a própria assistência. A gente tem um mix lá que eles já têm o estoque, então. Muito bom argumento. É a facilidade, é uma segurança. Né? E garantia? Como é que funciona a garantia da Karcher? Depende do produto ou é uma só para todos? Não, a gente tem equipamentos, a gente tem a garantia legal de 90 dias e a gente tem um diferencial que são mais quantos dias, Ju? Da garantia? Eu sei que dá o total de 1 ano. Mais 9 meses de equipamentos. E todos? Todos. Todos os produtos, aspiradores, Equipamentos. Equipamentos. Acessórios não. E faz sentido, né? Toda ocasional. O Laju está lembrando que for linha sentido. amarela, né? Então, Linha amarela. total dá 1 ano de garantia. A gente tem 9 meses extra. Que é um diferencial. A legislação Tem do muitas marcas que Brasil. não tem. A legislação do Brasil exige 90 dias, né? 3 Para qualquer meses, né? produto. Muito 3 legal meses. por lei, né? Isso. Existe, sei lá, e talvez é leigo demais, mas tem pessoas que têm, eu tenho uma lavadora em casa, por exemplo, aspirador, mas tem alguns cuidados que, por mais comum que pareça, tem muitas pessoas que não tomam esses cuidados. Tem sim. Principalmente para lavadoras e aspiradores, que a gente está falando de Que é uma o que galera mais maior. tem, né? Dos que são os principais, eu vou te falar um exemplo. Você acabou de limpar seu carro, lavou seu carro lá, tal, acabei, vou lá, desligo a minha máquina no botão, desligo a água, tiro da água, beleza? Tirei da tomada, vou guardar. Acabei. Mas, quando você desligou e tirou tudo isso daí, todas as conexões lá de água, da parte de energia, o que aconteceu? Aquele fluxo de água ficou dentro da sua máquina. Então, a gente chama de despressurizar. O que seria isso? Aperta o gatilho para ele sair toda a água que sobrou. Joga o restinho fora. Restinho fora, isso é exatamente isso. Você resumiu super bem. Joga o restinho fora. Mas por quê? O produto pode ficar com água dentro. Não pode? Vai estragar? Não vai estragar. O que vai acontecer? Ele vai forçar as vedações até você lavar esse carro de novo. Até eu utilizar novamente. O que acontece? Eu faço isso, mas sem querer total. Assim, Então, a gente orienta, tem no manual essa orientação também, mas a gente sabe que é complicado, né? Ler manual e tudo mais. Ninguém lê. Mas, tá assistindo os vídeos da loja do mecânico e... Já vai ficar sabendo... né? Vai ficar vai ser o vizinho lá... Vai ser o vizinho que vai ensinar Que vai ensinar tudo isso aí. Você vai ver, daqui a pouco você vai estar falando, você não é que eu falei mesmo pro meu vizinho lá? Mas é legal, né? Quando você é o cara que fala. É legal, bem legal. É muito legal quando você é o cara que escuta, né? Agora, depois dessa aqui, você meu vai... vizinho que se prepare. Nossa! Mas é bem legal. Isso é um ponto importante, que você fala assim, não tem problema. Eu tô aqui lavando, tá passando água, não tem problema ficar com água. Só que aí você pensa, as vedações estão ali sempre, né, sendo forçado para aquela água que ficou lá dentro. Então, quando você usa, as vedações servem para isso, né? A vedação tá trabalhando. Para proteger. Né? Então, aí você está forçando a vedação, o que acontece? A vida útil dela vai diminuir, porque você deixou aquela água ali. Então, o ideal é você despressurizar, joga o restinho fora, e aí vai ficar tudo certo. E para aspirador, tem uma dica assim de... Filtro. O filtro. A gente sabe que é complicado, né? Você quer facilidade, né? Você quer ali, aspirou, acabou, guardou e já era. Mas aí tem a questão, você precisa ficar atento, limpar filtro, fazer... hoje, os nossos aspiradores são filtros laváveis. Então, assim, o certo é tirar, jogou ali fora, depende a constância, né? Então, o ideal é jogar fora, fazer a limpeza, lavar. Higienizar o filtro mesmo. Higienizar certinho, que a gente sabe que isso são um dos principais que acontece, queima a turbina. Por quê? Sobrecarregou.
A turbina é feita para ter uma certa resistência, porque imagina, pode ser pó fino, pode não ser a partícula maior. E é sujeira, né? Então. Acaba resistindo, mas tem um limite, né? Daí, é o que a gente falou aqui da bitoneira. Chega uma hora, não vai aguentar. Você vai lá deixando encrustar. Ou troca ou arruma, né? Exato. Então, isso acaba sendo um dos índices. Aí fala, putz, queimou a turbina. E agora? É o principal componente, né? Que louco. Então, não, assim, então, e é por isso que eu pergunto, por mais simples que seja, mas essas são nem sempre o consumidor as tá... principais ocorrências, né, que acontecem por falta desse conhecimento aí dos cuidados. Muito Na legal. verdade, é a prevenção, né, mesmo? É importante ler manual, mas se não leu, tá aí uma Tá dica aí. bem legal, né? Exato, exatamente. Bem simples. Quando o consumidor vai comprar, e aí eu me incluo nessa, e aí pensando num vendedor para atender o consumidor e oferecer um produto interessante, né? É comum ele chegar e se ele deveria chegar e contar para que ele vai usar aquele produto? É extremamente interessante. A gente pode dizer que é indispensável. Por exemplo, quando você sabe que nem essas informações todas que a gente está conversando aqui, se uma pessoa te perguntar, você fala, não, eu sei que tem, ele faz assim, ele desentope e tal, você pode pôr na lavadora. É muito difícil quando você tem o conhecimento num passado, entendeu? E justificar por quê. Então, quando a pessoa não pergunta, eu preciso de uma lavadora. A primeira pergunta do vendedor de lavadora é, o que você vai limpar? Vamos começar aí. Porque daí você fala assim, mas se eu comprar a minha lavadora que você tem em casa, então se eu quiser limpar meu quintal, telhado e o carro, você pode limpar? Pode, vai limpar. Só que assim, a gente tem produto, eu geralmente nas lives que tem essas dúvidas, e para não virar uma coisa técnica e complicar mais do que descomplicar, eu dou exemplos que é do dia a dia. São do dia a dia aí e você vai conseguir entender. Por exemplo, você tem uma chácara que tem pedra, barro, é complicado chegar lá, que eu sei que deve ser bem grande e bem exclusiva, né? A sua chácara lá, o seu sítio. Bem rica, né, minha chácara? Bem rica e longe, assim, para ficar isolado do pessoal, né? Que ali é rico, ó. Então, para ficar isolado da galera. Então, aí você imagina, você pega um carro popular, baixo, vamos falar assim, e vai para essa sua chácara. Ele vai chegar lá? Chega. Chega, beleza. Agora você tem um carro específico para trilha, para essa terra, com a suspensão e tudo aquelas... Não entendo muito bem de carro, mas todas aquelas isso, critérios você vai subir com uma roda só, aqueles vídeos que a gente vê que uma roda só ele segura. Sobe nas paredes, exato. da cambalhota. Vai chegar também. Aí o que você vai falar para mim? Os dois vão chegar, Jamile. Mas só a diferença... que chegam mais descansado, mais confortável, Exato, mais rápido. Mais rápido, mais seguro. Mais econômico. Mais econômico. E menos desgastado. Então, entende que lavadora é assim. Você pode usar essa de entrada mais básica, mais simples, para limpar a sua chácara inteira. E pode usar a mais, vamos dizer assim, uma mais profissional, uma de... É o preço, é o investimento que se faz. Exato. Né? Então, por isso que é ideal você mostrar a sua necessidade quando vai comprar, para poder ser atendido certinho. E não compra errado, né? Porque talvez as pessoas vão julgar o produto pela compra errada, né? Primeira coisa que você vai falar, não é boa. Não é boa. Não é boa porque não durou. Não durou. Para aquela ocasião, não foi, né? Exato. Então é muito importante que nem quando você vai comprar um carro, você precisa saber que você... Não, eu ando na cidade, eu ando na pista. Então, é econômico mais para quê? Então, eu ando em terra, então a gente indica essa suspensão, esse carro e tal. É mais ou menos isso, tem que pensar. Então, o que vai limpar, qual que é a necessidade, frequência de uso, o tamanho da área, a gente fala muito disso, para indicar certinho. Esse é o principal argumento de venda. Principal. Não é... Porque tem aquelas pessoas, né? Você comentou no começo agora mesmo. Talvez não é a minha necessidade, mas eu quero o melhor, eu quero o mais potente, eu quero... Não, porque eu quero que se eu resolver que eu vou abrir uma empresa e eu quero usar para limpar a minha empresa, eu já quero ela. Eu sei que vai dar conta da minha casa, mas e se eu quiser limpar a chácara lá que eu vou alugar? Mas eu acho que é legal deixar claro, né? Você quer, mas calma aí, essa te atende. Exato, a gente sempre fala. Pagar fala. 1/3 do que você está afim de pagar. Uma dúvida que é bem constante, com certeza você já ouviu. Os vendedores aqui, os meninos já devem ter ouvido aí. Eu vou abrir um lava rápido. Já ouvi muito.
É o que mais a gente ouve. Muito Eu mesmo. posso comprar uma K2, é a nossa lavadora de entrada, K1 e K2. A gente vai falar que ele não pode? Ele pode quiser. comprar o que ele quiser, mas a gente não indica. Só da concorrência que não, né? Não, aí nunca. Aí não pode. Não pode. Tem que ser Karcher ou Kersh, viu? É uma das... tem essas opções, né? Tem essas opções. Tem Pode essas ser opções. qualquer uma das duas. Mas é isso, Rafa. Ele pode comprar, a pessoa, ela pode comprar às vezes é o que o momento dá, né? O valor que eu tenho aqui para condição, investir, exato. a minha condição. Mas a gente já passa que, ó, não sugerimos. Se você vai lavar 3 carros, 5 carros, 10 carros no dia, ela vai lavar 10 carros. Mas aí vai desgastar antes e daqui a pouco você vai ter que comprar Você outro. vai sofrer mais, vai ter mais tempo para fazer isso. Mais rápido. Vai precisar de mais tempo. Exato. Então você vai aumentando lá, diminui o tempo, aumenta a qualidade das. Mas eu acho que isso é legal, assim, de conhecer mesmo o desafio, né? Exato. O exemplo do carro é isso aí. Né? Exatamente. Não é só do interesse, né? Mas é da necessidade mesmo. Exatamente. A próxima pergunta que eu até anotei aqui era sobre essas diferenças de produtos, né? Uma curiosidade, acho que já foi esclarecida. Uma campanha que a Karcher bate muito forte na mídia aí, inclusive aqui a gente já divulgou algumas vezes, Sim. é a limpeza do Cristo. Né? Como é que Isso aí. funciona essa... Tem uma frequência, tem um tipo de lavagem? Tem sim. Fecha o Cristo só para limpeza? Como é que- Sim. É bem complexo, imagina, né? Pensa, é um evento, né? É um evento, é um super evento, né? Um super Você vê em mídias, até casamentos, shows, várias coisas acontecem lá Mundiais, no né? Cristo. É uma das 7 maravilhas do 7 maravilhas mundo, do né? mundo, é. Então, assim, é conhecido, né? Você pensa mundo inteiro saber que existe o Cristo Redentor no Brasil, né? Pô, tem que estar limpinho, né? Tem que estar limpinho, né? Mas é bem assim, se não me falha a memória, o Cristo tem 27, 28 metros de altura. O material é pedra-sabão, então é bem delicado a estrutura, né? E a gente faz a limpeza a vapor. Ah, que é nessa máquina que você comentou. Só numa dimensão bem maior. Super máquina. Super máquina. E ela faz a limpeza do Cristo. E a gente limpa a cada 10 anos. Então, a limpeza é feita, tem toda uma parte técnica. Se ele toma banho, demora para tomar Demora. banho. Mas aí é uma lavagem que... É uma lavagem a vapor, né? A limpeza a vapor que a gente faz. E tem um contraste, por assim, se parte lavar metade, técnica. fica muito claro que... A gente tem a gente já colocou já em banner também no site. É real? Eu vi. Não, tem sim. É real. Aquela imagem é Você real. limpa, assim, tem a diferença, sim. Quando eles começam a limpar, não lembro agora, acho que começa de baixo, não lembro agora. Mas quando eles limpam, aí fica o meio a meio, assim. Fica muito claro. Fica claro. A máquina fica embaixo e tem tipo uma mangueira que sobe ou a máquina sobe junto? Ela sobe até, eu não sei exatamente, eu não sei se até a metade, mas ela sobe até uma certa altura que é suficiente para a pressão, né, da água subir, que tem um limite. Que loucura. Mas ela sobe até uma certa altura e depois dá para fazer a limpeza. Aí o equipamento, a mangueira e tudo mais, sobe. Ela vai. E são muitas pessoas que se envolvem para fazer isso. Quantos muitas dias, pessoas. mais ou menos, se Eu lavam Cristo? Da última vez que eu ouvi, que foram uma das primeiras, assim, não foi a primeira, mas uma das primeiras foi em torno de 20 a 25 dias. Nossa, Porque mas o Cristo tem- fica fechado. Fica fechado. Não tem ô, Rafa, visitação. a gente tem- Pensa só se alguém se programa para viajar nesse período. Não. Por isso que a gente já fica o ano inteiro avisando quando que vai ser, né? Que loucura, E o cara. Rafa vai lançar um novo Cristo Redentor lá no Sul. Que É vai ser verdade. bem maior que do Rio de Janeiro. Então mesmo? pensa. Mais o um pra tempo. gente limpar. Pensa, a Caixa tem trabalho, hein? Vai ter trabalho. Vai Mais ter um pra lá em Rio limpar. Grande do Sul, que vai ser Vai ser maior, né? maior que do Rio de Vai Janeiro. ser maior do que o do Rio de Janeiro. É verdade. Tem visto essa notícia Mas aí. essa questão de tempo também, Rafa, porque você imagina o clima. Não sei, você já foi lá, já Fui. visitou? Já. Imagina quando vem aquela parte da... Eu tava limpinho quando eu fui. Foi? Foi perto da limpeza, então. foi também. É que eu não fui outras vezes pra ver uma comparação. diferença, Tava né? bem limpinho, Mas ele... Cheirosinho. Mas tem uma parte lá quando começa... Imagina que a neblina lá, não tem como você enxergar para limpar. não tem. Aí tem dias assim, tem que esperar, baixar, mudar o tempo,
para poder fazer a limpeza. Então, isso tem impacto também na quantidade de dias para limpeza. Mas a agenda do Cristo lá quando online e tudo mais deve ter essa condição aí, né? Tem avisando, até porque é muito louco. sempre Olha, tem olha o impacto, né? porque você imagina assim, eles não vão parar só para limpar. Eles param para fazer a reforma também, a manutenção. Então, primeiro é feita a reforma, depois a limpeza. Então, tem o tempo deles, né, da reforma, e tem o tempo nosso da limpeza também. E o cara que limpa deve ter uma perspectiva que poucas pessoas tiveram. Pensa que louco. A gente tem nos vídeos aí que a gente já passou, tem lá o seu Pídio, que é nosso funcionário quase número 1 da Karcher Brasil, que ele participou de quase todas as limpezas. É bem legal, tem a foto dele lá bem... Tá longe, hein? Tá bem no alto lá com a limpadora a vapor, que antes ainda não era essa grandona. Se você olhar lá, é a mesma que tem no site da loja do mecânico que fez a limpeza. Tá brincando. É a mesma. Se você olhar a foto lá, é a mesma limpadora a vapor. Compacta. É a que você limpa lá a sua coifa. Tá mesmo. Que loucura, que história louca. É legal, Esse né? 001 deve ser um cara que... Ele é. Depois eu vou mandar pra você o vídeo dele pra você assistir. Manda sim, quero ver. Você vai conhecer ele. Se Quero coincidir ele tá lá na Karcher, você conhece ele quando vocês forem lá. A Karcher tá há quantos anos aqui no Brasil? 46. Ele deve estar trabalhando isso aí na Karcher. Quase. E ele é um limpador? O que ele faz? Ele sempre trabalhou na parte de... A parte técnica. Então, Certo. Tipo, ele é o técnico. ele demonstra, faz a parte... Hoje ele dá os treinamentos técnicos, né? Lá a gente tem uma academia de treinamentos também na fábrica. Então, assim, os seus vendedores aqui... se você quiser aprender um pouquinho. O Voz, se quiser ir lá, tá convidado. O Voz vai lá, a gente dá certificado bonitinho e tudo. Pensa em chegar tem especialista da outra marca. Você não quis ir não, né? Da Karcher você quer ir, né? Vai. Você quer ir em Vinheira, mais pertinho. Isso. Vai lá, Eu não Voz. vou falar nada aqui, pode não te comprometer não, viu? Mas vai chegar na outra marca. Vai lá, Voz, fazer uns treinamentos pra você participar aqui, falar os termos técnicos pra gente. Pensa. Aqui. Pra não confundir, né? Na hora da limpeza do sofá. Isso. Do corino lá. Coríssimo, eu acho. Couricíssimo, ele disse. Ô, Jamile, e ele era técnico, imagino que ele nunca teve... Ele acompanhava, no começo, a gente começou vendendo essa lavadora de água quente aqui no Brasil, e depois foi aumentando o mix portfólio até ter essa imensidão que tem hoje. Mas no comecinho, lá no zero mesmo, há 46 anos atrás, começou assim, e ele acompanhava para as demonstrações. Então, então ele era o cara... pensa como que era antigamente. Ele pegava, tem a Kombi lá que aparece também no vídeo amarelinha da Karcher. Eles visitavam as fazendas com essa Kombi, levavam 2 máquinas, demonstrava, tinha as feiras dos eventos lá, agro e tal, e entre outros, né? E levava lá nos eventos, limpava. É assim, gente, que funciona, tal, e custa tanto. Aí os fazendeiros iam lá, beleza, vou comprar. E era aquela que estava demonstrando que já levava. Porque aí nada melhor, né? Que imagina que não tinha essa logística fruta de lá hoje. Que o povo te oferece, o abacaxi docinho. Você quer levar aquele, você não quer ter risco de levar outro. Eu já quero, já vi, gostei, eu quero. E aí já ficava lá. Esse cara deve ter história legal, hein, pra contar. Nossa, bastante. E aí ele foi o primeiro escalado para limpar o Cristo. Ele participou pelo conhecimento técnico do equipamento, da Karcher Não podia errar. Não, ele acompanhou a limpeza lá inteira, junto com outros participantes da Karcher também. E pensa os critérios que a prefeitura tinha para liberar quem vai lavar o Cristo. Exatamente. E o produto, você imagina? Tudo. Como que eu te autorizo a limpar das 7 maravilhas do mundo? Patrimônio mundial, né? Como? Você tem que me provar mesmo que você não vai danificar meu patrimônio. Nossa. Então, assim, é bem legal ter essa história. E quanto tempo faz que a Karcher limpa o Cristo? Há 5 décadas. 5 décadas. 5 décadas. É um contrato? O que é? Tipo... É um contrato. A gente tem um contrato. E tem uma data para... A gente chama assim acaba sendo uma parceria, né? Porque acaba virando parceiro. A gente consegue fazer evento lá, né? Esse ano até, vocês estavam convidados, mas não houve a limpeza. Você está convidando nós para muita coisa, viu? Eu cumpro, viu? Pode cobrar. Mas não houve a limpeza por conta da pandemia. Porque não foi possível, né? Nossa, Voz, pensa que louco, né? Fazendo uma live lá no Cristo Redentor. Vai ser legal, hein? Pensa, fala com a Karcher. Bem no dia da limpeza ainda, hein, Rafa? Que dia que é a próxima?
assim que a pandemia permitir. Você viu que teve uma chuva de poeira, né, aqui em Franca? Vi. Imagina se tem uma chuva de poeira lá no Rio. Nossa. Você precisa limpar, urgente. Urgente. Aí vamos fazer uma transmissão ao vivo. Vamos. Não, Rafa, vamos fazer tempestade sim. de poeira. É. Não é chuva de Tempestade. poeira. Tempestade É de poeira. tempestade de poeira, não Tempestade. chuva de poeira. É. Não, mas tempestade não é muita chuva? Não é? Você saiu bem, né, dessa. Sou interior a gente tem essas Interior tem essa trocas escapatória de termos rápida, aí, né? Pô, que legal, mas muito legal. Qual que é a Mas- próxima? Limpeza lá? A gente não tem ainda a data, mas esse seria o ano, né? Ah, Mas 2021 seria. seria o ano. A gente fez a divulgação do... O Cristo fez 90 anos, né? A gente fez a campanha do Cristo faz 90 e Todos por um Mundo Limpo durante todo o ano. A gente estava preparado para fazer a limpeza, mas devido à pandemia não foi autorizado mesmo pelos órgãos lá, né? Que liberam. Então, Mas a provavelmente gente está na programação, próximo. tá na programação aí. Geralmente é estipulado esse tempo aí de 10 anos, porque tem os critérios, tudo mais, a necessidade, né? Aham. Para não estragar o monumento, até pro reparo. Não que nem pode você ter falou. excesso e nem falta, né? Nem antes, nem depois. Então, assim que eu acho que melhorar aí, se Deus quiser, o quanto antes. Do mundo aí, pergunta aleatória agora, mas sei lá, de Nova York, por exemplo. É Nova York, né, que tem aquela Estátua da Liberdade? É. Tem limpezas assim? Tem vários lugares que eu alguém tem que limpar. Não, tem vários. Lá no nosso site também, se você entrar lá no site da Caixa, mostra quais são Os monumentos. Os monumentos, assim, bem... Então a Caixa não leva só o Cristo, não. Não, A Caixa- também o Cristo. A Caixa tá que tá, hein? Limpa. A gente fez ação também em São Paulo, na parte perto do... Eu não lembro se era a prefeitura, onde tinha os lugares também que tem Ibirapuera, não é? estátuas. Tem várias coisas lá, estátuas, essas coisas que também tem a poluição, né, em São Paulo, que é terrível. Ela Então, tem que ser de 2 em 2 anos pra lavar, né? a gente fez a limpeza lá também, foi bem legal. Que legal. Muito legal Várias mesmo. ações a gente faz, bastante ação. O vídeo do Cristo acho que rodou no começo, né? Rodou? Qual que é o próximo vídeo que a gente ia rodar? A gente tá com a campanha agora, que é o Visual. Não sei se você já viu esse. Vixe! Já viu o Visual? Eu vi. Na verdade, eu vi porque você me enviou antes. Eu vi, não vou mentir. A não. gente tá com essa campanha agora, que é bem legal. A gente tá com uma parceria também nos canais a gente tá patrocinando Campeonato Brasileiro? Acho que é. Eu não entendo muito de futebol. Eu deveria saber, eu sei, agora... Meu Aí, chefe... Voz, a gente pode fazer uma live também no Campeonato Brasileiro. Ó. Viu? No meio do campo, pensa, no intervalo a gente... A gente tá também no patrocínio dos intervalos lá do campeonato. Ah, que legal. Pode ser que eu tô falando errado, mas é Campeonato Brasileiro que teve É o último, futebol. né? O último agora foi Campeonato O Brasileiro? último mesmo foi Copa do Brasil. Não, e agora que O teve? penúltimo foi brasileiro. É brasileiro? Foi brasileiro. Então é isso. Campeonato Brasileiro. Aí essa ação aí vai até o final desse mês. Qual time a Karcher torce? Tô brincando. É polêmica. Eu não posso responder essa pergunta. Eu não posso Não vou responder. falar, não. Vai que o outro time deixa de comprar. Ô, Rafa, você acredita Torce que... pra seleção brasileira, entendi. A gente não pode responder, porque o presidente é um time e o diretor é outro. O que eu vou mas sabe fazer? que a empresa é alemã. A última interação alemã com brasileira no Deixa futebol não quieto. foi legal. Vamos falar de outro assunto? Aí, Vamos pô, mudar. Mas eu Porque- gostei desse cara aí que você falou, viu? Gostei do time dele, ele tem uma boa escolha. Vamos rodar o vídeo então, Voz? Vai que Pode bora, ser? Rafa. Vamos que vamos. O visual. É isso. aí. É o impacto que a Karcher traz para os consumidores. Isso, é o novo UAU. É o que a novo gente UAU. fala. O novo UAU. Efeito uau. Então, Roda o vídeo, Voz. Chama o Vamos vídeo, que Voz, com a sua vamos. voz bonitona aí. Vamos ver. chega mais vídeo. Vixe. Vixe. Uau! 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 Vixe. Karcher, líder mundial em soluções de limpeza. Esse é o efeito uau. 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 E vixe. Vixe. Muito legal. Campanha vixe. É bem do nosso palavreado aqui, né, Voz? Mineiro, né? O vixe, principalmente. Você é daqui da região? Você tem um puxadinho no R, né?
Tenho. Na verdade, acho que é Fala pelo... Karcher. Karcher. Ah, não é muito não, é pouco. É que eu sou uma mistura de baiano com São Paulo e É? interior de São Paulo. Virou uma Então, bagunça. ficou nesse caminho, nesse meio do caminho. Eu fiquei meio que vou, mas não vou, entendeu? Não, mas é... Porta, porteira, Agora o porteira. porta-porteira eu não puxo muito, não. Dá uma misturada. Eu não consigo puxar tanto, não. Não, mas o mineiro eu acho que é o sotaque mais charmoso que tem. Eu arrasto um pouco menos, tô mais ali pro Bahia com São Paulo mesmo. Entendi. É uma mistura. É uma mistura. É bem Brasil mesmo, né? É Brasil, né? Bem brasileiro. É Brasil que fala, né? Ô, Jamiri, aí, o que acontece? Você falou que Dia dos Pais tem um apelo aí por lavadoras e tal. Natal também, né, imagino. Natal tem Tudo bastante, que é de presente né? tem. Tudo. E E espero que esse vídeo seja publicado até o Natal. E, de repente, a galera vai estar pesquisando presentes para o Natal. Se não for publicado, a gente vai cortar esse pedaço aqui e vai divulgar também. uhum. Me sugira 5 produtos Karcher para eu presentear neste Natal. Nesse Natal. E não me pergunte para quem. Quero presentear 5 pessoas diferentes. Homem, mulher, adulto, jovem, Tudo, né? idoso. Então, assim, eu sugiro o mix Posso completo. chutar o primeiro produto que você vai sugerir? Chuta. Só o que a Juliana acabou de falar lá, ó. Não, gravou alguma coisa que ela falou? Agora ele levou pro coração, ó. Tô brincando. 5 produtos. O que você sugeriria Eu para sugiro presentes? uma lavadora de alta pressão. Você Uma pensa lavadora em- de alta pressão. Tá. Então, meu outro presenteado não mora em casa. Jamile não vai conseguir usar a lavadora de alta pressão. E a gente tem um produto, uma lavadora que a gente tem aqui, a bateria. A lavadora bateria existe? E existe. A gente usa... Lavadora. E uma coisa interessante também, você sabia, Rafa, que a gente, com todas as nossas lavadoras, permite você utilizar água de reuso? Você pode colocar num tambor lá. Todas Karcher? Todas, Karcher. Você pode usar água de reuso. A gente indica... Mas que- e legal, né? Assim, não Sim. parece tão esquisito. Não. Você coloca... Geralmente... Quando a gente estava bem naquela época de crise, bem pesada, o pessoal usava bastante essa... E Essa aí, aqui? algumas levou pro costume. Isso, essa mesmo. Que legal. É uma lavadora a bateria. É tipo uma parafusadeira. Aí você coloca lá no... Essa aqui não é boa, não? Essa não. Fica com aquela ali do lado, é melhor, viu? Essa Bem amarelinha? melhor. Essa amarelinha aqui, você vai Aquela outra apaixonar. cor não Não, melhor. você vai apaixonar nessa daí. Pra limpeza é ótimo. Limpar bicicleta, varanda, sacada, porque moro em apartamento, vou com essa daí. É uma parafusadeira. É o tamanho de uma parafusadeira ou não? É um pouco maior a lança dela. Aqui, Não, mas sim. o gatilho Sim, aqui é... sim. Ah, aqui tem uma foto, ó. Tem, Não sei se a um se a pouquinho câmera consegue maior. pegar Um aqui, ó. pouquinho maior. Não sei se vai... se Corta dá pra ela. ver. Não, Aí. pra ela, corta pra ela. Vai aparecer do meu lado aí? Então, mais Eu pra sou cá. difícil também, né? Eita. Ei, olha lá, o cara da câmera fica doido, ó. Eita, um tal Ó, de corta pra mim. sobe, desce, É. vira. Corta pra mim que vai cortar pra ela. Quer que eu leve aí? Não? Depois a gente coloca lá. Olha lá. Olha lá. Pra ter uma Consegue? noção do banco, mais ou menos o tamanho do banco Isso. da bicicleta. Ela é bem portátil. Aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha lá. Ela é bem portátil. Muito legal. Dá pra utilizar. E a bateria? A bateria de lítio, carregamento igual o celular. Consegue, no display da bateria tem o percentual de bateria. Bem legal. Muito legal, Bem muito legal. legal. Essa linha bateria nossa é muito É bacana. lançamento ou não? A gente lançou fazem 2 anos, mais ou menos 2 anos. Então, é bem legal. A gente tem um mix aí dessa linha bateria bem legal. Bateria tá dominando o mundo, né? Tá. Tem o soprador lá, tem cortador, soprador, toda a linha bateria. A gente tem aí no mix. Ah, da Karcher? A linha Da Karcher? Karcher. Tá brincando. Verdade. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma navegada na Karcher. Eita. Porque eu sou um pouco do mato, sabe? Eu gosto de... Cê eu vai uso lá na enxada. energia, né? Na enxada. Eu trato de galinha, né? Pra própria alimentação. Eu tenho essas sei. manias. Sei sim. Autossuficientes, sabe? Uhum. Ó, tem uns detergentes, limpadores. Tem, Né? tem aspirador, a bateria, lavadora, a bateria. Roçadeira, a tem bateria. Roçadeira, a bateria. Soprador, Que loucura. a bateria. Limpador de pisos, a bateria. Sim. E aí? Vamos desafiar aqui. Tem, Aparador de grama, de cerca viva, a bateria. sim. Que mais? O soprador, você já viu aí?
Chegou Temos nele? bico turbo simples. Já mudou. Soprador Olha lá, chegou. olha lá o que virou pra você o bico turbo lá, ó. Olha quem que é. Ah, ela gosta disso? Peças e acessórios, é dela. Temos interessados. tá Então, não temos mais acessórios. Brincando. Detergente. Esses Isso. detergentes tem alguma diferença dos tradicionais? Tem alguma indicação para esse detergente? Ou não? Sim, nossos produtos, a maioria deles são concentrados. Então, você consegue diluir e usar para diversas aplicações. Você quer, não, quero... Tá muito... Que a gente costuma falar, né? Brasileiro tem muito disso. Não quero produto ralo. É. Então, assim, a gente tem produto concentrado, então você fala, não, minha limpeza aqui tá mais tranquila, vou diluir. Ou então, não, aqui tá pesado, eu vou jogar concentrado. Então, nossos produtos têm alta qualidade. Os produtos Até você comentou, eu vi uma matéria muito tempo atrás que não eu não sei se é o brasileiro ou o ser humano, ou que o brasileiro é um ser humano, né? Obviamente. Não é só o brasileiro, né? Mas eu não lembro se a informação era de brasileiros ou de seres humanos, né? Como todo. Que ele tem a impressão de quanto mais espuma, mais limpo fica. Sim. E não é um fato, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Até tem um fato interessante, que eu não sei se você sabe se estava nessa também informação aí, nessa matéria que você viu, que a espuma, ela serve nada mais do que para mostrar onde você já limpou. É só para isso. Tá brincando. Quem inventou a espuma pensou nisso. Porque assim, imagina você lavando a louça. Será que eu lavei esse copo ou não? Tô aqui cantando a música aqui e eu nem tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Só tô no automático. Será que eu lavei esse copo ou não lavei? É um fato? A espuma não Tá serve brincando. para limpar. A espuma serve para mostrar onde você já limpou. Então, se um produto não espuma, ele limpa do mesmo jeito, tá? Nossa, aí você pode cortar isso aí, promover pro mundo inteiro. Sabia disso, cara? Aquele corte que a gente vai impulsionar. A espuma só serve pra isso. Porque, pensa comigo, não faz sentido quando você tá limpando alguma coisa. Vou falar um produto que limpa lá a tinta. Até banho, né? Pô, lavei essa perna ou não? Exato, é tudo. É exatamente isso. A espuma serve para você identificar onde você já limpou. Não significa que se não tiver espuma, não vai estar limpo. Não, mas pode fazer sentido, né? Não, se eu já faz. limpei é porque tá limpo, então Não, fez espuma. faz total sentido. Eu digo assim, pode fazer sentido que quanto mais espuma, mais limpo. Pô, se não tem espuma é porque eu não limpei. É que você então tá passou sujo. 3 vezes, isso que vai mudar. Então tá mais espuma cada vez mais, tô passando 3, 4 vezes no mesmo lugar. Então, assim, é só para identificar Olha onde que você já discussão limpou. interessante que a gente entrou, tá vendo? Não é só interesse em vender produtos, Não, né? Pô, exato. Tem conteúdo. É conteúdo Muito legal, muito legal. Diferente. Sabe uma pergunta que eu queria te fazer? Na verdade, eu queria inverter os papéis agora. E aqui, vou mostrar tudo mesmo. A importância de... Quais são os níveis que a Karcher tem de acoplar? Se tem essa... Eu não sei se a escova rotativa ela é uma situação à parte ou se tem outros acessórios para turbinar a sua Karcher, posso falar assim? Temos. Existem outras situações? Temos. Vamos fazer um convite aqui Vamos. para sua amiga comparecer. Eu me retiro e vocês vão discutir de possibilidades. O que é possível adaptar no seu equipamento para turbinar o seu equipamento? Olha que legal. Eu acho super Vamos virar um legal. corte. Ela tá ali, Fechou? ó, coração. Quando é coraçãozinho, fica sorrindo, fica criticando, não é legal. Mas entrar no jogo. Então, Ju, ô Voz, você vai ser o narrador que vai anunciar a substituição, tá? Eu saio Olha amanhã. a cara dela. Passa o nome para ele narrar certinho aí. Eu acho Passa o nome para ela. Eu acho excelente isso, sabe por quê, Rafa? Quando a gente estiver lá no Cristo, a gente divide as equipes, fica uma aqui, uma lá. Se precisar, eu lavo lá também, não tem problema. Já mudou. Então você vai deixar o Voz ou você que vai? Não, E agora? Você não falou a equipe toda? Vai a equipe toda. Não, mas vai dividir ao mesmo tempo. Vai ter uma equipe aqui e uma equipe lá. Depois reveza. Não, então eu vou, ele fica. Então é legal a Ju já ficar aqui e a gente reveza isso aí, entendeu? Boa. Vai lá, Voz, anuncia a substituição. Então esse é o momento crucial onde vai sair um leigo e vai entrar uma profissional. Que chato, hein, velho? Então, substituição aqui agora neste momento. Sai Rafael Rossato para a entrada dela, Ju. Agora discussão de peso, discussão de pressão, de alta pressão. Então, sai Rafael Rossato e entra Ju. Ela que já arrumou o cabelo ali, já tá indo pra cima. Toda gata. Então, vai que é sua, Ju. Ouviu aí, ó? Tá se familiarizando ainda. Isso. Como é que você tá, Ju? Tudo bem?
Não tô preparada. Vocês vão falar de um assunto que vocês já têm intimidade, né? Então, Sim. Sim. vai que é a sua. Categoria dela. Então é para inverter, né? Então vamos lá. Vamos começar, né, Ju? Vamos sim. Depois, Rafa, eu vou ter que ter uma escolta para ir embora, tá? Ela vai comigo embora. E aí, vamos começar do começo aqui, que eu tô pegando aqui agora também. Agora o leigo sou eu, voz, aqui, no papel invertido, né? Então, se apresenta aí, Ju, pra gente. Quem que é a Ju na Karcher? Bom, eu sou a Juliana, eu trabalho com o time de venda de peças, acessórios, todos os químicos que vocês veem. Quando vocês adquirem os nossos químicos, nós temos a fábrica na Karcher, e lá que nós temos todos os insumos, estoques, e quem acaba administrando e até chegar ao cliente sou eu. Eu acabo administrando isso com todos os nossos postos autorizados. Como a Jamile já falou para vocês hoje, a gente tem mais de 1.200 por todo o país. Nós temos franqueados entre revendas, postos, locadoras. Então, todo esse time ele precisa de insumos. Então, a sua lavadora acabou a tubeira, o filho foi lá, por exemplo, humilhar, a criança foi brincar, igual o Rafa estava falando da filha dele, caiu a tubeira, quebrou, vai ter que fazer substituição. É esse pessoal que tem a pronta entrega. Então, por isso que a gente tem todos os nossos parceiros. Legal. Ô, Ju, vou continuar a pergunta do Rafa ali. Ai, meu Deus. O que ele falou? Quero turbinar minha lavadora. Já tenho, quero turbinar. Quais são... Ele é apaixonado por essa escova rotativa aí, que ele não para de falar. Eu percebi. Eu gostei. Eu que vou pedir pro pessoal lá, pro nosso time. Vamos levar ele pro nosso time. A gente vai isso. cortar essa parte que ele tá falando aí da escova rotativa, a gente vai colocar para você bombar de vender. Isso, a gente vai subir ele lá no nosso canal. Mas ele não gostou de inverter os valores? A gente vai trazer ele pro nosso time. A gente vai trazer ele vai cortar só essa parte aí, o Voz também entrando. A gente vai vender. O Voz também vai junto. Vai bombar de vender escova rotativa aqui, viu? Então, aí, o que ele perguntou, Ju? O que a gente tem para turbinar nas nossas lavadoras, como exemplo, a escova rotativa? Legal. Jamile, hoje o nosso público ele tem as lavadoras, então se o Rafa, vamos usar o exemplo do Rafa, o Rafa já tem a lavadora hoje. Ah, mas a Karcher lançou a escova rotativa. Para quem não conhece, a escova rotativa é uma escova que a gente acopla na pistola, então ela sai com baixa pressão para não estragar e sai a água. Então, em vez de você fazer aquele esforço manual, a escova vai estar fazendo, sem danificar, no caso, uma bicicleta, o carro. E o Rafa não tem. Então, ele pode estar adquirindo essa escova. E serve para qualquer máquina, Ju? Por exemplo, não é a mesma máquina que o Rafa tem. O vizinho dele que ele vai fazer a propaganda lá, ele vai mostrar que ele sabe né? tudo agora de Nossa. Karcher. Então ele vai falar pro vizinho, eu quero uma também. Aí o vizinho, para mostrar, vai querer uma melhor que a dele. Porque o que acontece? Na Karcher, a gente tem as duas famílias de alta pressão. Então, a gente, como você explicou, a linha ocasional, que é a amarelinha, que todo mundo conhece. E tem a linha semi-profissional, industrial e tem as demais. Na categoria que se encontra do Rafa, que é a ocasional, os nossos acessórios, eles são intercambiáveis. Então, ele pode usar em qualquer lavadora naquela categoria. Então, vamos supor, o vizinho dele não tem a escova de alta pressão, mas vamos dizer que o vizinho dele tem um modelo inferior. Ele pode estar emprestando esse acessório. A cara dele, ele falou que não vai emprestar, não. Ele que compra. Eu vou indicar para o seu vizinho uma loja ótima para ele comprar os acessórios. Corre aqui, vizinho do Rafa. lojadomecânico.com.br, viu? Isso. Mas para as lavadoras semiprofissionais, a gente tem outros, igual o Rafa mencionou, o nosso queridinho Bico Turbo. Ele potencializa, por exemplo, a nossa queridinha 585, que é a nossa lavadora de alta pressão, carro-chefe da casa. E é um bico que ele vai potencializar essa limpeza, Jamile. Então, você usou muito bem o exemplo do químico, né? Então, a gente tem para fazer a ação, né? A gente utiliza o químico para fazer a ação. Porém, se você tem um bico turbo, você não precisa do químico. Para limpar a calçada lá que o Rafa estava brincando, ele não precisa usar o químico. Se ele tem um bico turbo para uma máquina semi-profissional para cima, ele consegue estar potencializando. Então, vai ser turbinado lá a potência do jato. Exato, Aí exatamente. tem que tomar cuidado com o pezinho, para não machucar mais, né? Exato, exatamente. Entendi. E, Ju, se a gente estiver limpando o quintal lá, o Rafa tem cachorro, tem gato, olha lá, ele falou que tem 2 ainda, olha lá, 2 cachorros.
Então, assim, ele vai limpar lá o quintal, só que o carro dele, que é o xodó, tá ali do lado, ele acabou de lavar. Lavou no domingo, segunda tem que fazer aquela limpeza lá onde os cachorros ficam. E a gente não gosta de bagunça, Então, né? o que a gente vai fazer para não molhar o carro que ele acabou de limpar? Deu aquela lustrada boa. A gente tem um acessório que é excelente para isso. Pensando nessa praticidade, a gente não tem tempo a perder, então não gostamos de bagunça. E pensando nisso, hoje a Karcher tem um acessório. Dependendo do modelo das máquinas, ela já acompanha, mas a gente também tem para vender separado, que ele chama o T-Racer, que nada mais é que uma lança na altura nossa, né? Então você não tem a questão de ergonomia, então ela não vai estar pensando nisso, não vai estar prejudicando o nosso cliente. Ela é como se fosse, vamos supor, um disco, um prato. Pensa assim, um prato. Que ele tem uma lateral, ele não agride, ele não estraga o seu chão. E quando você vira ele para você, ele tem 2 discos rotativos. Então, em vez de ser um jato direcionado, ele vai ser 2. Então, ele vai estar rodando em 380 e ele vai só estar limpando aonde o seu T-Racer vai estar passando. Que legal. Se o cliente tem interesse, a gente tem alguns sites, e para dona de casa é o que mais se vende. Tem umas demonstrações lá, porque né, o legal, site Jamile, oficial. você usou o exemplo, por exemplo, do Esse quintal. Ele meio mas que hoje, protege, né? Que eu falei do carro do Rafa, mas tem as paredinhas, né? Mas hoje a dona de casa acabou de gosta pintar, dele né? para limpar a cozinha. É legal, né? Que não respinga, né? Ele Exato. protege, né? A gente Exato. costuma falar, né? Que é protetor de respingos, para não Exato. voar aquela água que bate tudo para as paredes, para o fogão, né? Exato. Ele tem uma grande aceitação pela dona de casa, pro pessoal. E junto com ele tem o canhão de espuma. Você conhece? Legal, hein? Os vídeos, né, são ótimos, né? Rafa, vou te contar mais uma para você mostrar que você domina a Karcher para o seu vizinho. Sobrou pra você, Rafa. Agora. A gente tem o canhão de espuma para as linhas ocasionais. Para profissional a gente tem, mas a gente, como todo bom brasileiro, a gente gosta de ficar Quer ter no sabadão. tudo. Exatamente. Quer ter todos. Então, a gente tem um detergente que ele é específico para utilizar junto com as nossas lavadoras. Ele tem um pH neutro, então ele não agride. E você pode usar o canhão de espuma. Também é um acessório que a gente consegue vender separadamente. Mas eu acho que quase todas as lavadoras ocasionais da Karcher estão acompanhando agora, né? Esse canhão de espuma é aquele que fica aquela neblina, névoa lá no Esse carro. mesmo. Que dá aquela satisfação na hora que bate a alta pressão ali, Você- que vai caindo aquela água ali. Exato, você consegue estar mensurando a quantidade de espuma que você quer estar jogando, por exemplo, no carro. Deixa bem branquinho. Você troca, porque é a mesma pistola. Você não precisa, Juliana, eu vou precisar de 2 pistolas. Não, não preciso. Calma. Só um acessório a mais. Exatamente. É só você fica trocando, brincando de trocar acessórios. Aí você tira o canhão de espuma e você coloca, por exemplo, que eu indicaria para o Rafa, uma tubeira leque. Que daí ele vai ter um ângulo de 380 que ele vai estar fazendo ele vai jogar a água de cima para baixo para poder ir limpando. Vai facilmente. arrastar aí essa Exato. neva, né? Exatamente. Legal. Legal, bacana. Então, ó, não tem mais desculpa, viu, Rafa? Agora, ó. Vai Isso. nada. É Não. investimento. Vamos chamar de investimento. Não é Exato. gasto, é investimento. Porque a palavra que mais usa no momento é o quê? Coloca que vai estar em alta. Voz, volta aqui, voz. Fala comigo, voz. Eu tô gostando desse negócio de ter o voz, viu? Ela tá gostando. Ela vai sentir Ô, falta Rafa, quando ela voltar para ela fábrica. vai acabar pegando seu lugar. Ô, voz. Ô, voz. Corre aqui, Gurgel. Brincadeira. Olha, Márcio, corre aqui. Brincadeira. A gente vai trocar aqui. Então, o Rafa vai para a fábrica e vamos deixar a Jamile aqui em Franca, pode ser? Ih, Rafa, olha lá. Não, deixa eles nas lives aí, vai. Eu não vou aguentar andar tanto que esse menino anda, não. Deixa quieto. Não, vamos deixar quieto, né? Mas você viu que ela não quer só por causa de andar, né? Jamile. A gente leva uma varredeira, daí ela fica dirigindo, vai em cima da eu vou varredeira. dirigindo a Isso. live Se falando. esse for o problema, a gente leva uma varredeirinha e ela vai pilotando. Seria legal. Já vai fazendo propaganda e descansando ao mesmo tempo. Seria muito bacana. Mas é isso, gente. E aí, Voz? O que a gente faz, Voz? Diz pra Olha, mim. agora é um ponto. Porque ó, o Rafa sempre costuma fazer também um bate-bola. É. Jogo rápido. De algumas questões, de algumas perguntas. Então, eu vou fazer uma. Faz uma Voz. com ela. Tipo assim, que é pergunta recorrente, já que você tá lá no meio mesmo da... Ô, Voz, eu vou inverter aqui. Já que colocaram a Ju nessa, eu vou fazer a Ju te perguntar Pra mim? alguma coisa
E aí, vó, você se vira com ela aí. Já vai ferrar, porque que nem eu falei, Não, faz eu assim. sou totalmente Não, leigo. Não, Viu vós, como ele é gostoso? vamos fazer assim, vós. Você faz uma pergunta aí que você tem dúvida da caixa que a Ju vai responder aí, a gente responde. Ó, Faz qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa Vou que você abrir tá o Google aqui, ó. precisando. Limpar lá. O que você tá precisando? eu posso utilizar uma dessas máquinas aí para dar banho no cachorro? Não. A gente é amigo dos animais. Não. Nem no jato mais... Não sugerimos. Não. Lembra, Simples. lembra a alta pressão? Não dá. Não dá. Não dá Essa foi a pergunta dos universitários É aqui. isso. Não, pensa assim, que é exatamente o que a gente quer. Foi boa porque a gente quer diferenciar. Porque mangueira e alta pressão tem uma diferença aí que a gente não substitui. Então... Sim. Não, a gente tem costume de lavar com mangueira, as coisas que são mais delicadas, e aí você vai dar banho, às vezes usa mangueira, mas a mangueira só tem a vazão de água, não sai com pressão. Certo. Entendeu? Agora a última dúvida, né? Como o Rafa ele curte muito, né? Você vê que ele curtiu demais essa escova rotativa. Sim, Não. sim. Eu tô achando que, né? Vou utilizar do produto que ele mais curte. Uhum. Eu posso utilizar essa escova rotativa, sei lá, para lavar minhas costas, exemplo? Vixe Maria. Nossa, eu vou deixar com a Juliana essa aí. Ela que é a menina aí E aí, que Ju? cuida dessa turma aí de acessórios, vou deixar para ela essa. Então, Voz, o nosso acessório, ele é indicado para uma excelente limpeza. Se tiver uma crosta nessas suas costas, Eu ela acho que vai atender. Eu confundi crosta com costa. Isso. A gente tem melhores utilizações dessa escova. Numa parede que você vai pintar, numa calçada, no carro. Não, vamos deixar Acho o que nas Rafa co- de eu acho que lado, nas voz. costas, não. Vamos procurar produtos, Isso, objetos. isso. Deixa o Rafa de lado, Não, voz. deixa quieto. Eu acho que Deixa os cachorrinhos aí. já sanou minha dúvida, já? Já sanou minha dúvida. Que já, bom, então. fico feliz. Vou confundir mais, não. Não vou confundir mais crosta com costa, não. Isso. Não, deixa quieto, deixa quieto. Então é basicamente isso. É isso, agora o convite oficial, a próxima podcast, live, vamos fazer lá na fábrica da Karcher em Vinhedo, loja do mecânico e Karcher, lá direto da fábrica. Isso Top mesmo, demais, são top todos demais. convidados. Fechou? Toda a Show equipe. demais. E vou contar aqui quantos tem. Se faltar algum, não entra, viu, Rafa? Não E vai voz? deixar ninguém pra trás, não. As meninas aí também, viu? Débora, Dani, tá tudo convidado. Hoje- Se eu vou fazer o checklist lá, a Ju vai estar aqui, ó, faltou fulana. Ô, Gemílio, Todo mundo. conta pra eles que a gente tem a fama de tratar bem os convidados, Tá viu? bem. Bem. Super bem. Bem. Gente, é sem miséria. Pessoal receptivo, Sim. restaurante maravilhoso lá, viu? Já tá conquistando por onde? Pela barriga. A gente, né? A gente gente- sabe Convite conquistar. mais que Somos perfeito. bons anfitriões, É. viu, Voz? Show Não. demais, show demais. Então, Ju, Mas- muito prazer. Muito obrigada, viu, pessoal? Quer dar um último recado aí pro pessoal aí que tá assistindo, tá te acompanhando? Dá um recado aí pro pessoal que vai receber a família, os amigos em casa no Natal, Ju. O que você indica de Karcher aí para comprar no site e aí da loja do mecânico pro pessoal se antecipar para receber a família, passar o Natal, né, confraternizar. Não. Agora, para o final de ano, agora é ceia, todo mundo festejando em casa, ninguém quer ficar limpando casa, ninguém quer ficar perdendo tempo com isso. Com segurança, né? Exatamente. Tenho duas indicações. Aspirador, para tirar o cachorro fica no sofá, fica na cama, um aspirador e um spoiler. A Jamile falou que vai ter preço bom no quê? HD 585. Não. Que Ninguém mais? quer ficar brincando de água nas festas, Jamile. Não, e tem que lavar o quintal pra galera. O Vai pôr quintal a as gente cadeiras limpa lá na que vai ter os virada. que vão sentar no Não, chão. a gente quer limpar dentro de casa, Jamile. Lá fora é festa. Vamos ver. Quer Isso. passar o vapor lá? É o vapor que você está querendo dizer? Vamos. Matando as bactérias já do Covid-19, Isso, deixando todo mundo seguro antes e Exato. depois. Em famílias, Exato. sem aglomerações. Sem aglomerar, Sim, tudo sim. certinho. E aí deixar tudo limpinho antes do pessoal chegar, com segurança, e Exato. depois. E sem esforço, né? Top, Porque a Ju. Karcher pensa no quê? Na qualidade de vida. Exato. dos nossos Rapidinho, clientes. né? Não vai ocupar Exatamente. muito tempo da galera, vai ser super rápido. Bacana, gostei. É isso. Boa dica, hein? Juju tá boa de Ó, show de dica. bola. Eu adorei. E a gente fez uma substituição aqui, Uhum. né? Pra ter um papo de alta pressão. Curte falar isso aí? Então vou chamar esse Vai voltar pro rapaz posto?
para estar retornando. Vai pegar o posto de volta. Já puxou aí, aqui. Olá, olá, olá. Ô, vocês estão sincronizadas, né? Tá me aparecendo aí ou não? Deixa eu ver. Cadê ele? Mais um pouquinho? Coloca o oficial ficou na bom? tela aí. É. Volta. Ficou bom? Ah, ficou bom, tá bom. Vocês são bem sincronizadas, né? Ah, gente. Tava tímida, depois decolou. Não pode dar intimidade. É, não, pode. dê tudo, menos Esse intimidade. microfone aqui, ó, nesse tomzinho de voz, não. É, dê menos intimidade. É que, Perfeito. a gente sente a vontade, né? É, A gente fica não, à mas vontade é- aqui, Rafa. o primeiro impacto dá medo, né? Depois é Eu tudo fui em casa. enganada. É? Eu fui enganada. Muitos anos O de quê? parceria, Qual parte? Ela tava né? se preparando. Tava super nervosa, se preparando. Ah, é mesmo? É. E você não se preparou porque você achou que não ia entrar. Então, ou Mas seja, é ela melhor teve. assim, não é, Rafa? É melhor, é bem mais, melhor? é mais sincero, entendeu? É verdade. As pessoas que estão assistindo sentem espontâneo. mais espontâneo, exatamente. perfeito, exato, perfeito. né? Ó, Maravilhoso. gostei muito. E, inclusive, eu achei as dúvidas do Voz muito convenientes, viu? Sim, Sim. Vocês riram das dúvidas dele. Mas muita Ah, não, a gente levou aqui na brincadeira, mas Eu achei não, bem é, conveniente. não é muito fora. da nossa realidade. É. Porque às Agora, vezes, Voz, se você usar essa rotativa aí, você tá bem tenso a sua situação. Não, viu? é porque eu É, confundi vamos rever crosta isso aí, com viu, costa, Voz? Rafa. Mas tomara que não, viu? Tomara que não. Ninguém, tadinho da Mili também. Pensa em lavar a Mili. Lavadora de alta pressão, misericórdia. Não, Tomara que não. coitadinha. O Não. pessoal que tem as Tadinha. mesmas dúvidas tá aí bem esclarecido. Bem, é. Ô, Voz, Muito agradeça bom. as meninas aí com a sua voz bonita. Então, gente, antes de tudo, quero agradecer vocês duas pela presença, tá certo? Quero agradecer Não é uma vocês voz aí bonita? por Que todo voz, o hein? conteúdo, tá certo? Agora aprendemos bastante, né, Rafa? Inclusive, isso aí. até fez eu pesquisar referente ao tipo de material do sofá lá que eu tava em dúvida. Isso, Importante. super, vários conhecimentos. Eu tô curiosidades. imaginando o Voz falando pro vizinho dele, esse material, esse você material, não Então, pode. vizinho, ó, se você quer lavar a sua calçada com Cachorro, alta não. Aí qualidade, fala assim, pra onde que arrasta pra cima? aqui? Arrasta pra cima. Vou agora, Voz. Pessoal, então estamos chegando ao final. Quero agradecer, tá? Levo agradecimento a toda a equipe Karcher, parceiraça da Loja do Mecânico, sempre presente nos nossos conteúdos, lives, podcast, etc. Em breve, fomos convidados, iremos até a Karcher para fazer um conteúdo bem legal lá, Mais que conhecer como é que convidados. funciona a montagem, toda a linha de produção, desenvolvimento, etc. Tá bom? Depois você me cobra isso, tá? Bom, Esse cara vamos aqui que lá. é o diretor de tudo. ó. É? Como que é o nome Tá. que eu vou cobrar? Como que é o nome? Eu Bonifácio. cheguei aqui rápido. Fechou. Então, já vamos deixar um aqui que o Rafa, nessas lives, ele acaba esquecendo, viu? É. Da gente, mas a gente vai cobrar, pode deixar. Só Todo que se mundo. você tem alguma dúvida da Karcher, manda aqui nos comentários. A gente vai fazer um meio de campo para falar com as meninas. Também se O suporte provavelmente, aqui tá bem alinhado o suporte com a Karcher. E tem conteúdo, viu? As meninas entendem mesmo. Tá vendo que o voz é o leigo. Depois sou eu e elas são as técnicas O aqui. Voz então, eu tô em representando aí esse Brasil, né? representando eu tô esse em Brasil primeiro leigo. lugar dos leigos, então, Rafa? Como é que é? Eu Desculpa. tô em primeiro lugar dos leigos? Você é o mais leigo, é. Poxa, É. tô Ele ferrado. descontou, Voz, porque no começo você eu deu uma estudei um pouquinho. cutucada. É. Ele descontou. É que eu Ele anoto, aguardou, pra ser né? sincero, eu É. anoto. pra ser Olha sincero. Essa esse é a minha notificado. motivação. Obrigado, viu? Pessoal, então questionem bastante, tá? Se tem alguma dúvida, se não conhece a Karcher ainda, segue a Karcher nas redes sociais, tem YouTube, né? Desmistificando essas questões, Sim. ensinando, educando e tudo mais. Se você já tem Karcher, tem a possibilidade de implementar acessórios, né? Sim. E fazer a sua máquina ser uma super máquina. Então, consulte Karcher na Loja do Mecânico. Curta esse vídeo, comente esse vídeo, chame um amigo para assistir esse vídeo, que conteúdo nunca é demais. Quem sabe você não pode ser esse vizinho que leva vizinho do informações para o Rafa, seu né? outro vizinho, né? Exato. Fechou? Se você é meu vizinho, em breve a gente tem assuntos aí para conversar. Fechou, pessoal? Muito obrigado, então, se você está assistindo esse vídeo até aqui. E em breve, mais conteúdos relevantes como esse, Loja do Mecânico, com vocês, tá bom? É isso Não aí. sabia que eu ia falar. Loja do Mecânico. .com.br. .com.br. Boa, obrigado. Obrigado, tamo junto, obrigado. Fechou, obrigada. Obrigado, Obrigado, pessoal. tamo junto. Obrigada Até mais. a todos. Tchau. Até, Valeu, mais. gente. Tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.